Olá, eu sou o Gustavo KG e serei o host de hoje do Empreendecast. O Empreendecast é uma iniciativa do Conjovem, o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. Esse podcast que iniciamos hoje tem por objetivo trazer temáticas do universo empreendedor através de uma conversa descontraída e bastante informações junto com importantes atores ligados às mais diversas áreas do empreendedorismo. Hoje, estamos nos estúdios da Aprimore Hub de Negócios. A Aprimore, resumidamente, oferece soluções inovadoras voltadas para negócios de todos os segmentos, desde soluções gerenciais, como empresas que estão dentro do Hub, como marketing com a Dori, contabilidade e assessoria financeira com a Odus, medicina do trabalho digital com a Salt, soluções jurídicas para empresas com a Carbene e consultoria e gestão empresarial com a SAP Consultoria. A Aprimore também oferece soluções de infraestrutura, como esse estúdio que está disponível para locações, soluções de mentoria de negócios, enfim, um verdadeiro ambiente de inovação. Então, se você é empresário e empreendedor, entre em contato com o time da Aprimore e com certeza encontrará soluções para impulsionar o seu negócio. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial no mercado de trabalho, no ambiente de marketing digital. Nós estamos hoje com dois especialistas, o Ricardo Cardete e o Emanuel Xavier. Por favor, se apresentem um pouco. Ricardo. Claro, fica à vontade. Gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, falando de algo que eu sou apaixonado, que eu amo muito, e eu sei o quanto que isso é revolucionário para o tempo que a gente está vivendo. Eu sou jornalista por formação, mas eu tenho uma agência de marketing médico aqui na cidade, a primeira agência de marketing médico do Pará, Maranhão e Tocantins, e onde a gente trabalha com médicos, né, que querem desenvolver o seu marketing. E a gente foi identificando e percebendo que uma das soluções que traria muitos resultados para esses clientes e também para a gente seria a utilização da inteligência artificial. E a partir daí a gente começou a entender o quanto que isso era incrível, o quanto que isso era sensacional, e por isso a gente foi se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então estou muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse conhecimento, essa informação, que vai com certeza ajudar também o negócio de cada um. Muito bom, Ricardo. E nosso Emanuel Xavier, que é especialista em tecnologia. Por favor, Emanuel, se apresente um pouco. Claro, obrigado. Primeiro, cumprimentar meu amigo Ricardo. Claro. Um prazer estar com você também, Gustavo. Então, eu sou Emanuel Xavier, eu sou mestre em Engenharia da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial. Trabalho na área de tecnologia já há mais de 15 anos. Tenho formação também em Transformação Digital pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E sou sócio de algumas empresas, mentorio startups, faço também alguns investimentos em startup, mas também sou diretor de tecnologia e inovação da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Imperatriz. Caramba, em dois currículos incríveis. Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom. Forte. Primeiro, vamos entender um pouco mais o que é inteligência artificial, Emanuel. Vamos lá. Então, uma coisa tem acontecido, né? Eu percebo que muitos cientistas da computação e, na verdade, a comunidade acadêmica, de forma geral, tem reduzido esse conceito a um conceito um pouco menor. Eles têm dito que a inteligência artificial tem se limitado ao que nós chamamos em inglês, de machine learning, ou aprendizado de máquina, né? Mas eu discordo um pouquinho disso, né? Eu acho que eu sou um pouco purista nesse sentido. Então, eu retomo ali os conceitos originais que falavam que a inteligência artificial tem mais a ver com simular a inteligência humana. Então, se vocês me permitem, vamos dar um passo atrás aqui. Sim. O que seria, então, inteligência, né? Eu acho que, para definir inteligência artificial, a gente tem que conceituar muito bem o conceito de inteligência. O que seria inteligência? Porque, assim, se a gente falar que inteligência artificial é apenas aprendizado, a gente poderia, por exemplo, citar que um cachorro consegue aprender. E até usando um modelo de reforço, né? Ou seja, você dá um incentivo para o cachorro, ele consegue aprender. Será que se uma IA simulasse, imitasse um cachorro, ela seria considerada inteligência artificial? Não. Por quê? Porque o conceito de inteligência para humanos é diferente. Então, voltando um pouquinho atrás, a inteligência para humanos são habilidades, aptidões específicas do humano. Por exemplo, se comunicar de forma oral, reconhecer fala, a gente chama de processar fala, né? Sintetizar e reconhecer fala. Aprendizado, mas em outro nível, não no nível ainda de animais, ou seja, realmente num nível muito superior, que são as aptidões humanas. Então, entendendo esse conceito de inteligência, a gente consegue entender, então, melhor o que seria inteligência artificial. Então, é um ramo da ciência da computação, ou seja, uma sub-área da ciência da computação,
que estuda ou que tenta aprimorar os computadores para que eles consigam simular a inteligência humana. Então, no fim do dia, o grande objetivo da IA é que os computadores consigam se comportar como humanos. Entendi. Quer contribuir? E eu acho isso incrível porque, assim, ele tenta se comportar como humano, esse é o principal objetivo dele. Inclusive, a gente tem muitos casos semelhantes que provam um pouco disso, até máquinas que já venceram outras máquinas, né, com relação ao jogo de xadrez, por exemplo. Então, ela tem um objetivo, né, que é, vamos supor, um exemplo no jogo de xadrez, para ficar mais fácil. O objetivo seria eliminar todas as peças do adversário, tal, tem toda a estratégia, ok. E aí até o AlphaZero, que o Google criou há um tempo, ele venceu um outro computador, que também era, até a época, era o mais top de todos, e ele conseguiu aprender com um objetivo. Qual o objetivo? Vencer as outras peças. Então, assim, esse também é um ponto importante, porque assim como nós temos objetivos, como ele falou no final do dia, o objetivo da máquina é aprender. Ela quer aprender como a gente, como nós, como humanos, realizamos algumas tarefas, principalmente tarefas repetitivas. Então, essa sacada da inteligência artificial, ela agrega demais na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente começa a perceber que podemos passar para uma máquina executar demandas que para a gente se tornariam chatas e repetitivas e tal. E ele consegue tanto pensar, entre aspas, tomar decisões, tomar algum tipo de atitude que nos beneficie. Então, até então, hoje, dentro desse universo, a gente tem essa aprendizagem das máquinas, compartilhando informações. O que o Emanuel tem de currículo fantástico, com aquilo que eu tenho de experiência também na prática, talvez tudo isso inserido em um único lugar, ele tem acesso muito rápido a tudo aquilo. Então, acaba que isso fica muito mais acessível ao público em geral, que até então só grandes empresas, grandes players, grandes plataformas tinham acesso. Então, isso que é bem legal da inteligência artificial. Eu costumo dizer o seguinte, que sem IA, um computador nunca poderia ser comparado a um humano. Nunca. E qual seria a grande dificuldade, talvez, da gente simular o comportamento humano sem IA? É porque, geralmente, aí da minha formação, né? A minha formação o meu background é todo em tecnologia, depois eu meio que comecei a nadar no oceano da inovação também, mas inicialmente era tecnologia. Geralmente, quando um programador ele vai fazer alguma coisa, ele vai criar um programa que faça alguma coisa, a gente chama isso de algoritmo, né? O passo a passo de realizar alguma tarefa, geralmente ele tem que entender em profundidade aquela tarefa para que ele consiga explicar o passo a passo do que vai acontecer. Sim. E aí existe uma complexidade humana extremamente alta de entender, por exemplo, o que acontece no meu cérebro quando eu sou criativo. A gente nem se entende ainda. O que acontece no meu cérebro quando eu olho para esse copo e consigo distinguir ele de uma garrafa? Mesmo sendo da mesma cor, do mesmo material, muito semelhante estruturalmente. Então, a gente não consegue ainda explicar. Aí é uma limitação humana. E nós somos muito complexos por essência. A gente não consegue explicar. Por isso, a dificuldade da gente programar uma inteligência para simplesmente ela simular, repetir comportamentos humanos. Por isso que a inteligência artificial ela ganhou notoriedade, né? Se tornou uma área notável hoje dentro da computação, e aí as linhas de pesquisas e últimos papers publicados, praticamente todos falam sobre isso, sobre IA, se concentram nesse tema, nessa sub-área, é porque ela consegue abstrair ou dar vazão a algo que nós nem mesmo entendemos. Por exemplo, a gente aprende que isso aqui é um copo, porque desde criança a gente vai olhar, a gente vê milhões ou milhares de tipos de copos diferentes e por associação a gente vai percebendo características que nós nem mesmo percebemos, nem está claro, nem está claro. É porque é vidro? Não, nem está claro, porque tem copos de outros materiais. A gente vai criando ali vamos dizer assim, um arcabouço de informações a respeito desse objeto, e chega ao ponto que a gente vai ver um copo completamente novo que eu nunca vi e eu vou saber com um nível de certeza altíssimo que isso é um copo. A IA faz exatamente isso. A gente não consegue explicar, a gente não consegue definir como ela vai fazer isso, mas por reforço, mostrando várias imagens de copo, ela vai entendendo, assim como uma criança realmente faz. A criança vai aprender o que é um celular, você mostrando vários modelos de celular. Até que um dia você mostra um modelo que ela nunca viu. E por associação ela sabe, é um celular. Porque é muito semelhante aos milhares de modelos que eu vi. A IA aprende assim também, sem a necessidade de a gente explicar como ela deveria aprender. E uma coisa que eu acho louco, voltando para o exemplo do xadrez, é que talvez não, num jogo de xadrez tem possibilidades, digamos que, finitas de jogadas para executar. Já até no que o Emanuel falou, com a definição do que é um copo, do que é um cachorro, do que é um gato, que não sei o quê, não tem.
Porque, tipo, como ele falou, são milhões de possibilidades e tal. E o lance da IA é que ela consegue sintetizar tudo isso e falar, isso é isso e tal. Enfim, a gente vai comentar aqui sobre várias possibilidades práticas. Quando traz isso para o universo comum, né, para o público geral e tudo, a gente vai pegando por funcionalidades. O que eu posso fazer com isso? Mas, assim, pensando numa IA como um todo, gente, ela pode fazer coisas que a gente provavelmente nem imagina, ou talvez nem chegou lá a pensar ou a imaginar ainda. Então, isso é muito legal da inteligência artificial, porque ela consegue muito mais rápido fazer essas conclusões que nós demoraríamos talvez muito mais tempo para chegar, entendeu? Para pensar. Existe uma máxima na ciência da computação que diz o seguinte: caso existam dados suficientes, uma IA pode aprender qualquer coisa. Então, desde que existam dados suficientes para que ela seja treinada o suficiente, ela conseguiria aprender qualquer coisa. Então, como você falou, ela pode fazer qualquer coisa que a gente possa imaginar ou que a gente nem imagina ainda. Uhum. Entendi. Então, resumidamente, hoje a gente quer que a IA ela se comporte, tenha a mesma estrutura mental de processamento de dados que nós, né? A gente começa aprendendo para associação e lá na frente a gente começa a adivinhar que aquilo também é aquele mesmo parâmetro anterior, né? Conforme o Emanuel consegue falou. concluir, você consegue, não necessariamente adivinhar, você consegue interpretar aquilo. Sim. De uma maneira que talvez eu demoraria tempos para entender o que é e tal, ele consegue, por associação de múltiplas, né, possibilidades, ele consegue chegar numa conclusão de que isso é esse ponto. É o que a gente chama de intuição, mas na verdade é o nosso track record, né? O nosso histórico. Exatamente. Tudo aquilo que a gente registrou nos leva a ter a intuição de que seria um copo, mas na verdade é o nosso histórico. É uma interpretação de dados. Ninguém teria uma boa intuição se não tivesse dados prévios, né, consumidos anteriormente. Que são as emoções, as experiências, o aprendizado de outra pessoa, a vivência. Então, tudo isso aí no nosso humanismo, né, seria nessa linguagem. Na questão da inteligência artificial, é a interpretação que ela tem dos dados que os humanos, né, que nós oferecemos para ela. E me diz, como é que hoje ela está entrando no mercado, né, no mercado de marketing? Como é que ela tem auxiliado ou não tem auxiliado? Como é que tem funcionado hoje no mercado de marketing? Aí é que tá a loucura. Porque, tipo assim, enquanto a gente está falando aqui, tu já pode pesquisar na internet, ou o pessoal de casa pode pesquisar, já foram criadas mais centenas ou milhares de outras soluções. Então, o tempo inteiro ela está atualizando. Mas a mais famosa de todas, que foi que começou agora, que meio que deu esse boom sobre inteligência artificial, apesar de que nós já utilizávamos, mas, por exemplo, Alexa, o próprio Google, já utiliza de inteligência artificial no dia a dia, mas quando chegou o ChatGPT de uma forma mais fácil, onde eu coloco ali uma informação e ele consegue interpretar, não só trazer algum tipo de resposta para aquela pergunta, mas ele consegue conversar comigo como se fosse uma pessoa me explicando, aí o negócio mudou de figura completamente. Então, um dos pontos que deu assim, esse boom, essa revolução, tanto que muitos especialistas estão considerando o ChatGPT, essa fase de inteligência artificial, a época da internet, a época do Google, né, quando a gente conheceu tudo isso, ela tem se transformado numa solução muito prática para empreendedor, para empresário, para compositor, para diversas áreas da sociedade no geral, entendeu? Então, é muito ampla. Dá para fazer muita coisa entre arte, vídeo, análise, petições. Tem inteligência artificial que já conseguiu responder exames lá nos Estados Unidos da prova de medicina, da prova de MBA e também a parte de direito também, né? A parte para poder ser um advogado. Como é o nome? Esqueci? Qual é o nome? A OAB. Seria a OAB, né? Equivalente à OAB lá e tal. Então, assim, ela já está muito, muito avançada por conta dessa nossa utilização também da inteligência artificial. Legal. Entendi. O que eu ia falar é que, primeiro, a gente não percebe, mas a gente já usa a inteligência artificial o tempo todo. É porque, às vezes, a própria empresa, por trás de tecnologia, não cita porque faz sentido para ela não citar. Por exemplo, toda vez que a gente digita no nosso teclado do celular, existe uma IA ali aprendendo. Inclusive, não sei se é o caso de vocês, mas existem palavras que eu uso que eu escrevo ela errada, por ser rápido. Por exemplo, não sem o tio, sem um acento. E depois de certo momento, ele começa a recomendar o não sem acento quando eu escrevo com acento, porque ele acredita, pela quantidade muito grande de vezes que eu utilizei, que a palavra correta é sem acento. Então, ele está aprendendo com o meu conjunto de palavras que eu utilizo. E ele também dá opções sempre baseado no meu histórico. Então, é um exemplo. Spam.
Não existe uma pessoa que fica olhando os e-mails e falando isso é spam, isso não é. Isso é lixo eletrônico, isso não é. É uma inteligência artificial que faz. Por exemplo, análise de crédito. Toda vez que você passa o teu cartão de crédito de madrugada, que às vezes vai lá e não é permitido, né? Bloqueia o teu cartão. Isso também é uma inteligência artificial que simula um comportamento que seria humano. Claro, quem imaginou que um animal conseguisse olhar para a tua transação eletrônica ali e falar isso é fraude? Não dá. Só um humano conseguia fazer isso. Então, isso é a IA. É uma inteligência artificial que simula o comportamento humano de verificar histórico de compras nesse horário, compras nesse site. Ou seja, esse cara nunca comprou nesse CNPJ, está comprando de madrugada, ou ele está em outra cidade, existe uma suspeita muito grande que seja uma fraude. Então, esses sistemas antifraude são baseados também em IA. Mas coisas mais simples ainda. Por exemplo, você vai às vezes no supermercado de uma grande rede, foi uma IA que definiu a posição de cada um daqueles produtos que estão na gôndola. E aí ela vai tentando maximizar o nível de venda, por exemplo. Isso é um estudo bem interessante que inclusive, eu já fiz pesquisas relacionadas, que é, por exemplo, às vezes você vai para o supermercado comprar açúcar. O açúcar está o mais escondido possível. Ele está no fundo, você tem que passar por várias ruas dentro do supermercado, e ele está escondido embaixo, não está ao nível dos olhos, para que você, nesse caminho, passe por uma série de produtos, seja impactado para que ele compre. Então, eles tentam maximizar. Lembra, né, de outra coisa que você não estava programado? Não estava nem pensando, né? Não foi o objetivo. Não era a compra de destino. Ele vai lá para comprar uma coisa e compra outra, e é natural. Então, o objetivo dos mercados, né, dos estrategistas por trás, é tentar fazer com que a pessoa aumente o tempo de permanência ali dentro. Inclusive, a gente fez trabalhos semelhantes a isso pelo Creative Pack lá dentro do Grupo Mateus, pensando em hot zones, quais são as zonas onde as pessoas mais passam, para eu tentar esconder o produto, enfim. Então, é bem e o legal é que tudo isso é análise de dados. Sim. E aí eu já vou adiantar aqui um problema, que eu vejo que os grandes não, mas a maioria dos empresários não tem dados. Eu sinto muito esse problema lá na agência, porque eu sofro muito com essa parte de falta de dados dos clientes. Então, como no nosso caso são médicos, o que eu percebo na maioria das vezes? Os médicos não têm dados sobre os próprios pacientes deles. Então, eles não sabem qual é a faixa etária, eles não sabem qual é o procedimento mais procurado, não sabem qual é o horário mais visitado, não sabem de onde são esses pacientes com mais frequência, não tem dados. E aí não adianta tu querer pegar uma inteligência artificial, fazer um trabalho ali, digamos assim, sem dados. É mais complexo. Então, ela vai resolver outras coisas, mas essa parte aí ainda vai precisar ser feita porque precisa de captação de dados. E aí é um ponto importante que ele está falando, que é feita uma análise. Qual é a hot zone, tudo isso. E aí você sofre. Por exemplo, um problema ontem. Eu até postei nos stories ontem, que eu fui fazer um procedimento e tal, chega lá, pediram para preencher papelzinho mesmo, uma anamnese na mão. Aí eu fiquei assim, gente, certo, preenchi. E vão usar isso aqui para quê? Sabe? Tipo, não vão conseguir pegar, não vai ter alguém, eu acredito que não vai ter, alguém que vai analisar cada ficha e vai colocar isso num computador, na base de dados para analisar e tal, nem nada. Não vai. Então, o que vai acontecer? Aquele papel provavelmente vai ser descartado. Sendo que ali são informações valiosíssimas. Dados hoje valem mais do que dinheiro. Então, assim, se a gente não parar para entender que a inteligência artificial vem para ajudar, mas que ela se alimenta de dados, quem não está entendendo isso, vai continuar ficando para trás e vai falar, nossa, a inteligência artificial é muito bom, não sei o que tal, mas não vai realmente usufruir dos benefícios dela. Então, quanto mais dados você tiver, mais útil a inteligência artificial, no seu caso, vai ser, porque ela vai interpretar os dados que você já tem. Perfeito. Eu quero citar duas áreas, além do marketing, que é o tema central aqui, mas eu queria citar duas áreas. Mas antes disso, falando o que você falou, eu acho que para o empresário, né, o empresário que está, empreendedor, enfim, que tá nos assistindo aqui ou nos escutando aí por algum streaming, eu acho que vale super a pena a dica, né? Se você não tiver um negócio orientado a dados, que a gente chama de data driven, né? Se não for orientado a dados, o que vai acontecer? Você não vai conseguir usufruir, dar vazão a nada na inteligência artificial. Ela é o combustível, o dado é o combustível. Assim como uma Ferrari sem combustível, ela não anda, ela não faz nada. Sim. O melhor algoritmo de IA, de machine learning, de lógica nebulosa, ou seja, de qualquer tipo das escolas da IA ali, que se você não tiver dado, realmente você não faz nada. Você não vai sair do lugar. Eu queria citar duas áreas que eu acho super assim, interessantes, que já conseguem colher resultados bem interessantes. Né? Eu acho que você já citou uma, que é saúde.
Eu acho que saúde é uma área assim, que a IA pode realmente causar uma revolução, com certeza. uma transformação total. E a outra área do direito também. Né? Claro que o marketing já está sendo impactado, eu acho que mais do que qualquer outra. Mas essas duas têm grande potencial. Então, a saúde, existem alguns dados que são assim, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que são um pouco alarmantes. Eu falo isso porque a minha dissertação no mestrado foi justamente em criar algoritmos de IA para identificar doenças raras, né? E o que acontece? Por exemplo, a cada 1 minuto, 5 pessoas morrem por erro médico. Isso é um absurdo. É um absurdo. E aqui eu não quero culpar ninguém. A culpa não é do médico, na verdade é erro humano. A gente erra. E isso é completamente... somos seres falíveis, né? Então não tem como evitar isso. Mas isso afeta 138 milhões de pessoas por ano. Não mortes, né? Mas pessoas são afetadas por erro médico. Em ambulatórios, a OMS diz que 40% dos diagnósticos eles saem com erros. E isso são erros que afetam as pessoas. Existem erros que não afetam. Foi um diagnóstico errado, mas não causou nenhum efeito colateral, nenhum tipo de prejuízo. Então, o número é ainda maior. Uma virose. É uma virose, e às vezes não é. Mas não afeta, não prejudica aquela pessoa, porque ela vai se recuperar, enfim. Mas quando a gente olha para os algoritmos de inteligência artificial, os últimos algoritmos lançados, aplicados ali, você vê que o nível de erros vai de 3%. Então, a diferença é muito grande. É muito grande. Inclusive, tem um caso muito famoso de uma criança oriental que ela tinha um tipo de câncer raro. Uma junta médica, por 6 meses, acompanhou ela, diagnosticou ela várias vezes errados, e uma IA conseguiu identificar a doença dela em 10 minutos. E aí, por que a IA é melhor do que os seres humanos nisso? E aí, né, eu não quero julgar a capacidade humana. Na verdade, eu quero deixar clara a capacidade computacional. O que acontece imagina, um especialista em câncer, quantos casos ele vai ter acesso durante a vida toda? Sim. Então, talvez ele vai ter acesso durante a vida dele toda, como médico, vamos lá, 1.000 casos. Vamos extrapolar, vamos majorar aí, vamos botar 10 mil casos. Então, ele viu 10 mil casos diferentes de cânceres, então ele tem ali um histórico muito importante, muito interessante, relevante para que ele acerte o diagnóstico, dado a experiência dele. Mas tem duas questões. Primeiro, os humanos esquecem. É natural. Se a gente não esquecesse, a gente não conseguia aprender mais, porque ia chegar um momento que o nosso cérebro não ia conseguir, e aí a engenharia cognitiva explica um pouco sobre isso. E o segundo é que os humanos têm essa limitação de capacidade de armazenamento. Então, esses 10 mil casos, provavelmente existem casos muito relevantes que ele não leva mais em conta porque ele esqueceu. E é natural. Sim. É natural, é biológico, é orgânico. Uma máquina, um computador, uma inteligência artificial nunca esquece. E ela tem, teoricamente e potencialmente, uma capacidade ilimitada. Porque se chegou ao limite, eu gero mais dispositivo de armazenamento e consigo armazenar mais dados. Alimentar melhor com mais dados. Com mais dados para ser treinado. E o que acontece? Enquanto essa pessoa, esse especialista, consegue ver 10 mil casos, uma IA, em um dia, dependendo do poder computacional da data center que ela está, ela pode ver milhões de casos, ela pode conhecer milhões de casos num dia, e ela nunca vai esquecer nenhum detalhe. A IA é extremamente detalhista, muito, muito mais do que nós somos. Ela nunca vai esquecer nenhum detalhe e ela não tem limite. Então ela pode, a partir do momento que tem mais dados, às vezes está acontecendo um dado novo, um caso novo lá na China, a IA pode estar se alimentando disso e talvez esse especialista nunca chegue a ver esse caso novo. Por isso que, naturalmente, ela vai ser mais assertiva. E isso não nos culpa ou não diminui a importância do profissional médico, do humano, de forma nenhuma. E, com relação a essa parte que você está comentando, eu acho muito válido até para não colocar a inteligência artificial como um problema. Né? Tipo, nossa, realmente são dados muito alarmantes, porém, dá pra gente trabalhar aliado com isso. O próprio médico, ele consegue trabalhar aliado. Eu já vi que os próprios ChatGPT tá começando a se tornar um aliado do médico ali no momento da consulta. Que o médico utilizava muitas vezes o Google, eu já vi, é normal, não é nenhum problema, para acessar alguma informação. E com o ChatGPT ele consegue também acessar e tirar algumas dúvidas, né? Será que pode ser isso, pode ser aquilo? Porque, como ele falou, o cérebro esquece. Então, a gente pode, em algum momento, não lembrar de alguma patologia, de alguma situação que o ChatGPT, naquele momento, vai trazer à tona. Faz sentido. Então, realmente é algo que a gente consegue trabalhar paralelo, sabe? Na parte da saúde, isso é fundamental. A IA é uma ferramenta, né? Ela não é algo para substituir pessoas. Não é. Sempre tem que ter uma mente por trás daquilo. Não adianta. A inteligência artificial, ela pode... Né? Mas vai demorar um tempo até que ela consiga ter tanta autonomia assim que fale, não preciso mais dos humanos, termina todo mundo, virar aí um exterminador do futuro e acabou. Não, ela ainda
Eu diria o seguinte, que alguns pesquisadores, eles são muito categóricos, falam assim, uma IA, uma super inteligência vai substituir o homem em tudo. Eu tenho algumas dúvidas ainda sobre isso, que eu não consigo afirmar cabalmente, até porque é a minha área, então seria um pouco responsável afirmar algo agora e daqui a pouco isso muda completamente. Mas o que eu diria é que um profissional aliado a uma IA substitui qualquer outra pessoa sem isso sem sombra de dúvida. Agora aí você foi profético. Então, sem sombra de dúvida. Aí o outro ponto que eu queria citar é o direito. Outra área, eu acho que a área do direito também ela pode se beneficiar, pode beber muito dessa tecnologia. Não é? Aí 2 pontos bem importantes. Primeiro, jurimetria. Jurimetria é você analisar a jurisprudência, né? Então você vai analisar a linha de defesa de casos para aquele tipo de ação, de causa, e você vai entender qual é a linha de defesa que será mais bem sucedida dado o histórico. Então isso é super importante. Imagina um advogado com pouca experiência, ele vai entrar num tipo de caso pela primeira vez, e ele consegue ter aliado a ele uma IA que diz, olha, eu analisei 1 bilhão de documentos de casos, e esses, sei lá, nem sei se existe estudo de dados, mas eu analisei milhões de casos, e consigo te falar com um nível de acurácia, de certeza, de precisão de 90%, que essa linha de defesa é a mais... Foi a mais competitiva, foi a mais vencedora. Tem mais potencial de vencer. Exatamente isso que você falou. Então, jurimetria é uma área interessantíssima. E a outra área dentro do direito é com a vinda aí, o advento do que nós chamamos de modelos generativos, porque antes a IA ela só tinha 2 modelos. Ela era descritiva, descrevia algo baseado nos dados, e ela era preditiva, ela previa algo baseado nos dados. Por exemplo, análise de crédito. Eu vou prever que uma pessoa com perfil tal é um mal pagador baseado nos dados que eu já tenho. Então, eu consigo prever. Então, eram essas 2 escolas, vamos dizer assim. Agora, existem os modelos generativos, que eles criam coisas do nada. E aí, talvez, seja o grande impacto do ChatGPT, e do Midjourney e outras tecnologias, porque eles passam agora a fazer criação, é criativo, é criatividade, coisas que até eu, em algum momento, já citei. A IA nunca vai ser criativa, ela vai resolver problemas repetitivos, e não. Ela está usando de uma criatividade que a gente nunca imaginou que algum modelo de algoritmo, alguma técnica matemática, ou seja, algum modelo conseguisse dar vazão. E que, inclusive, a criatividade é isso, né? A definição de criatividade é justamente essa junção de experiências que a gente teve e que se tornou em algo que naquele momento foi interessante. Ou seja, a gente está aqui conversando sobre inteligência artificial, eu estou lembrando de situações que eu já passei e tal, e por isso a gente vai acabar se tornando, criei aqui uma ideia, tive uma coisa legal e tudo. Nada é do zero. Não, tive uma inspiração aqui do nada e agora eu criei isso. Não, a inteligência artificial faz justamente isso. Ela pega dados e ela consegue trazer uma solução criativa, né, que talvez naquele momento você não estava imaginando ter, né? E ela consegue trazer, resgatar, e por isso que ela é tão especial. E o próprio termo GPT é de Generative Pre-Training Transformer, né? Ou seja, é um modelo generativo que cria algo a partir da pergunta que foi feita ali. Então, na área do direito, os advogados eles podem se beneficiar muito na criação de petições, na criação de contratos. E aí eu posso até citar lá na Kennedy Viagens, que eu sou sócio da Kennedy Viagens, a gente criou um contrato agora. Na verdade, o ChatGPT criou um contrato completamente pra gente. E outra, a gente não teve que fazer nenhum ajuste depois. A gente só deu dados suficientes para ele ali, olha, eu quero um contrato nesse modelo, desse tipo de relação comercial com esses dados. Ele, inclusive, percebeu que estava Imperatriz e colocou Imperatriz Maranhão no final lá, incrível. Assim, a gente criou também para desenvolvimento de landing page, pediu para revisar o nosso contrato de prestação de serviço também. Eu criei um assistente só da parte jurídica, né, que isso depois é um ponto que a gente pode trabalhar, a criação de assistentes com objetivos específicos. E aí eu criei lá esse assistente para que ele aprenda naquela área. Então, ele vai aprender, ele está aprendendo, na verdade, só nessa área jurídica. E aí acaba que você consegue ter ali um setor jurídico, não que não invalide, né, ou substitua o advogado, isso é óbvio, mas são coisas básicas, tu pesquisaria no Google, tu consegue trazer ali com um pouco mais de riqueza de informações e de personalização. Então, também é muito útil nessa parte. Eu acho que é isso. A gente não está falando de substituição, a gente está falando de adição. Então, aí ela vai adicionar poderes. Imagina que você tem um cinto de ferramentas ali. Do Batman. E a do Batman, por exemplo. E aí você tem uma ferramenta super poderosa que você acrescentou agora. Então, ela não, por enquanto, eu não consigo ver a IA substituindo nenhum profissional. Embora, de novo, lá na Grande Viagem, a gente demitiu o jornalista porque os últimos 5 artigos que ele fez, o artigo feito pelo ChatGPT era melhor. Então, a gente claro, ele era um freelancer, ele não trabalhava só com a gente, ele trabalhava para muitas empresas lá de São Paulo. Então, a gente começa a perceber esse tipo de movimento, mas eu ainda digo que é uma adição.
não é uma substituição por enquanto. Eu faria só um adendo nessa parte aí. O ChatGPT ou as inteligências artificiais, provavelmente elas não substituirão os profissionais criativos. Verdade. Profissionais que se preocupam em evoluir, em aprender, etc. Mas profissionais medíocres, tipo aquele profissional que se limita a fazer apenas aquilo como uma máquina, a máquina, de fato, vai ser muito mais útil, muito mais em conta e vai substituir esse tipo de pessoa. Então, aquele profissional que está preocupado em se desenvolver, em criar, em aprender, e está sempre se desenvolvendo, ele não está preocupado, ele não vai ser tão impactado diretamente pela inteligência artificial. Agora, se o cara não estiver evoluindo, falar, não, tá tudo bem aqui, fica só aqui de boa, ele vai substituir, com certeza. Entendi. Alguns dias atrás, né, eu estava escutando uma palestra e lá eles estavam questionando, poxa, o nosso modelo de ensino, ele não está preparado para a nossa realidade hoje, né? A gente ensina dados e hoje a inteligência artificial está aí para apresentar todos os dados. Então não faz mais sentido eu ensinar dados. Então eu preciso ensinar a parte crítica. Uhum. Até dei um exemplo assim. Por exemplo, produza um soneto, aí vai lá e analisa o soneto. A pessoa, a inteligência artificial vai produzir, ele vai analisar e ver se precisa fazer alguma alteração ou não. E é exatamente isso que a gente vai começar a ver em cada uma das áreas. Na medicina, me dê alguns possíveis tratamentos. Aí ele vai olhar lá e vai perceber qual seria o mais adequado ali. Olhando para o passageiro, ó. Para o paciente. Falei da Kennedy, aí ficou... Olhando para o paciente, né? Vendo o ambiente que ele está, necessidade com a família, incluindo outros parâmetros ali que ele acha interessante. Exatamente. No direito, de forma semelhante. Sempre de forma mais crítica e não mais realizando uma atividade específica. Exato. Né? Tanto que teve até uma crítica agora, acho que foi não sei se foi na Índia, ali para a parte da Ásia, por ali, o pessoal colocou, né, uma placa bem grande falando, ChatGPT, finalize essa obra, né? Tipo assim, chateado. Justamente por isso, porque de fato, gente, ele faz muita coisa, mas ele não é para executar outras atividades, né? Ele é para executar determinadas tarefas hoje. Né? Tanto o ChatGPT, Midjourney e as infinitas possibilidades, eles fazem muita coisa. Por exemplo, tem algumas que já criam um curso. A gente está na onda de infoprodutos, etc. Tem uma lá que você só coloca mais ou menos o tema que você quer abordar, e ali em 60 segundos ela cria toda a estrutura do seu curso. Então, assim, você pagava caríssimo para um infoprodutor, para um coprodutor te ajudar nesse processo, e você tem ali em 60 segundos. Sites, ela já consegue criar uma boa estrutura de site. Música está se tornando até um problema, porque o pessoal está agora reclamando com relação a essa parte de música, direitos autorais, etc. Porque ela já consegue clonar a voz de artistas famosos. Exatamente. Por um lado pode ser um problema, por outro o cara pode achar bom, né? Tipo Zezé de Camargo, já tá com a voz assim, já nas últimas, falando, Espero que você não escute esse podcast. Coitado do Zezé, meu Deus, a voz já tá lá nas últimas, foi fazer um show, teve um problema. Daqui a pouco ele pode colocar a própria IA para reproduzir vozes, né, dele, quando ele cantava nos seus momentos áureos, enfim. Legal. É todo esse processo que você percebe o quanto que ela pode se tornar um aliado dependendo da perspectiva. Se o cara se sente intimidado pela inteligência artificial e ele não quer desenvolver outras habilidades, outras skills, de fato, você está fadado a ser substituído pela inteligência artificial. Agora, se você é um cara que está focado em realmente evoluir, você não vai se preocupar com isso porque vai ter outras áreas. Como engenharia de prompt, que até então ninguém nunca nem tinha ouvido falar nisso. Engenharia de prompt, o que é e tal. E hoje já tem gente que trabalha só com essa parte, em pensar, em criar, em construir prompts para utilizar nessas inteligências artificiais e tal. E por aí a gente vai aprendendo e vai se adequando a essa nova realidade. Esse é o ponto, se adequar. Perfeito. Eu acho que isso sobre o ensino, né? Eu sou professor, então sou professor desde, sei lá, eu devo ter quase... Eu não posso confessar a minha idade. Muito tempo de professor. Pronto, melhor, saiu melhor bem. assim. E é um desafio para mim porque eu dou aula para ciência da computação. Então, poxa, todos os meus alunos no primeiro período conhecem o ChatGPT. Ainda mais o ChatGPT que em um dia tinha 1 milhão de usuários e em 15 dias tinha 100 milhões. 100 Nunca milhões. na história aconteceu isso. Exatamente. Então, todos eles utilizam. Então, eu fazer pedidos
trabalhos do tipo, faça o resumo, pesquise sobre. Nossa, gente, isso aí é brincadeira. Se alguém pede isso ainda para algum aluno, algum acadêmico de ciência da computação, ele vai abrir um riso gigante e falar, combinado. Ele vai fazer em 60 segundos. Professor, tá entregue, tá aqui. Antes do professor terminar de falar, ele já entrega. Então, porque o ChatGPT vai fazer? Então, realmente tem que ser um modelo de ensino diferente, mais baseado na análise crítica, né? Então, olha, dado não é mais o problema. Na verdade, talvez o caminho seja, o professor já dá o dado, tá aqui a pesquisa relacionada a isso, vai no ChatGPT, o professor, e pega, eu quero todas as pesquisas, o estado da arte do que fala sobre esse tema. Entrega na mão do aluno e fala, agora eu quero que você analise, crie padrões, descubra caminhos diferentes do que já existe nos modelos existentes. Deve ser algo mais ou menos... Talvez também pegue essas informações e agora defenda, explique, aplique isso em alguma coisa mais prática e tal. Exato. E aí a pessoa vai começar a desenvolver. E assim, eu vi essa teoria, que muita gente tem essa teoria de falar, não, eu vou ficar mais burro se eu usar o ChatGPT, porque é como se eu atrofiasse a mente. Porque em algumas coisas eu não vou pesquisar, ele vai me trazer informação, não vou estudar tanto e tal. Cara, de verdade, desse tempo que eu estou utilizando, que é praticamente desde que lançou lá, desde que falaram do ChatGPT, eu comecei a mexer mais na ferramenta para aprender e pesquisar, eu não achei que eu me tornei mais burro. Pelo contrário, eu deixei de fazer algumas pesquisas, como eu fazia, eu comecei a absorver um pouco mais de informações mais práticas, então eu consegui acessar dados mais relevantes do que se eu passasse um tempão pesquisando no Google, lendo cada artigo, cada material que eu não iria ler, porque são muito longos, e o ChatGPT traz para mim resumido. Ou seja, a essência da informação eu comecei a ter. Então isso me ajudou. Então quando eu vou argumentar com alguém, quando eu vou conversar, eu tenho aquela referência, aquela base que me ajudou a argumentar melhor. Porque o ChatGPT também me ajuda. Então a forma como você usa vai te beneficiar bastante. Então ela não vai te deixar mais ignorante por causa disso. Não vai. Agora, se você usar só para não absorver nada daquilo, só pegar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, realmente tu não vai absorver dados nenhum, informação nenhuma, e aquilo ali, de fato, vai te deixar menos informado, digamos assim, entendeu? Mas a forma como ele me traz ajuda demais. Tô lá na igreja, um exemplo, tô na igreja, o pastor tá falando lá, ele falou um negócio, opa, achei legal isso aqui, deixa eu botar aqui. Já ensinei meu assistente lá, pastor, a começar a trazer mais informações sobre se refletir. E ele vai trazendo dados de forma mais clara, mais diluída, que já consegue me ajudar em outro momento, em outra situação. Enfim, como você usa faz toda a diferença, né, nessa parte do dia a dia. Eu gostaria de fazer um acréscimo aqui, que eu concluí meu mestrado em 2016, não é? E claro, a OpenAI trabalha com o ChatGPT já tem um tempo, né? Sim. Foi aberto para o público há poucos meses. Tanto começou na 3.5, ou seja... Exatamente, mas já tinha a 3, a 2, enfim, que só beta testers eram utilizados, inclusive tenho amigos que foram convidados e já usavam ali, só que não tinha interface, era só via API. A API é um meio de comunicação que você consegue comunicar via programação com alguma fonte de dados. É o que hoje tem lá o AutoGPT, né? Só via API e tal. Exatamente. E aí o que acontece? Eu fui completamente... Eu sou da área e eu fui completamente impactado com o que aconteceu. Na minha previsão, isso ia acontecer daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, sério. Então, você vê como a gente erra, né? Como é perigoso fazer previsões. Poxa, o Bill Gates errou previsão, o fundador da Intel errou previsão, todo mundo erra previsão. Então, fazer previsões, ainda bem que eu não fizesse. Mas na minha mente, eu imaginava, porque a minha área de concentração era IA no mestrado, mas especificamente sobre o que a gente chama de recuperação de informação, que é o que o Google faz, né? Isso aqui é você dar uma consulta e ele trazer documentos dentro de uma coleção de dados ali que ele encontrou. Eu realmente percebi ali durante o mestrado que potencialmente esse modelo de consulta de dados seria substituído por um modelo, e também já é IA, mas por um modelo muito mais inteligente que era capaz de dar informação específica. Sim. Porque a maioria das vezes que a gente consulta algo no Google, a gente não está procurando um site, a gente está procurando uma informação. Eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. Se ele me dá a resposta, é suficiente. Eu não quero 1 milhão de sites para descobrir a resposta, eu quero a resposta. Então, naquele momento ali, eu já conseguia prever que, olha, em algum momento, esse modelo de motores de busca, ele vai deixar de ser eficiente. Vai ficar obsoleto. Exatamente. Ele vai entrar em decadência e aí um modelo mais inteligente que dá a resposta cabal, final, vai surgir. Só que eu previa isso há 20 anos. E aí eu tive acesso recentemente a uma informação que aí fez o cálculo bater. Existe uma lei que chama de Lei de Moore, né? Criado por Moore. Ele era um matemático, enfim, ele foi um dos fundadores da Intel.
e ele percebeu um comportamento que era, a cada 18 meses, a tecnologia dobrava, né, os transistores ali, o chip, dobrava a capacidade e o custo se mantinha. Então, 18 meses virou um número assim mágico da computação e se tornou um benchmark para qualquer outra área. Ou seja, e aí pensando num comportamento exponencial, ou seja, a cada 18 meses a tecnologia dobra. Então, se a gente pensar assim, é muito rápido, né? Então, a cada 18 meses eu dobro a tecnologia, com mais 18 eu quadruplico, com mais 18, 8 vezes. Então, é um comportamento exponencial. O que acontece é que o próprio pessoal da OpenAI, os criadores do ChatGPT, lançaram um artigo que eles falam que desde 2012 para cá, olha só, a IA tem dobrado o seu poder, dobrado de conhecimento de poder a cada 3,8 meses. A cada 4 meses. Ou seja, a cada ano, a IA dá um salto 3 vezes. Então, eu me imagino que... então, hoje ela é 1. Daqui 4 meses ela é 2, daqui 4 meses ela é 4, daqui 4 meses ela é 8. Então, ela dá esse salto 3 vezes ao ano. Aí eu até fiz o cálculo. Eu vou até repetir o cálculo, que eu não lembro faz tempo, mas eu vou repetir aqui. Basicamente eu saí da academia do mestrado em 2016. Então, de 2017 para cá, dá 6 anos, né? Se ela salta 3 vezes, dá 18, certo? 18. 18 saltos. Então, seria 2 elevado a 18. 2 elevado a 18. Que alguém faz o cálculo aí? Espera que eu consigo... Chat GPT, por favor. Não, eu consigo fazer. Vamos lá. O número seria 2 elevado a 18. 2 elevado a 20 é 1 milhão. 1 milhão é alguma coisa porque é binário, né? 1 milhão e 48. Então, 2 elevado a 18 vai ser mais ou menos 260 mil, mais ou menos. Ou seja, de 2017 para cá, a IA evoluiu... O ChatGPT disse que é 262.144. Ótimo, então não estou tão burro ainda. Ainda não me substitui você. Então, olha só, de 2017 para cá, a IA evoluiu 260 mil vezes, ok? Na minha cabeça, o benchmark era a lei de Moore, que era 18 meses. Então, e eu previ 20 anos. Então, 6 anos mais 20 dá 26 anos. Divide 26 por 1,5, por favor. 26 por 1,5. ChatGPT tá te respondendo aí? Tá. Deu... Quanto? 26, ele fez um texto aqui, né? Dá igual a 52. Deve ser... Não, dar... 26 dividido por 1,5. Pronto, 17,3. Ó, perfeito. 17, olha só, 17,3. Então, a IA evoluiu nesse novo benchmark, desse benchmark, 18 vezes. Na minha cabeça, daqui 20 anos, ela ia evoluir, dar um salto, 17. Então, 2 elevado a 17,3, esse eu vou errar bem. Mas vai ser um número aproximado a esse. Sim. Ou seja, realmente, com esse novo modelo de evolução exponencial, ela evoluiu em 6 anos o que ela iria evoluir em 26. Então, a minha previsão de 20 anos estava correta. Ou seja... E o que significa esse modelo exponencial? Gente, daqui 4 meses, ela vai ter o dobro do potencial. Vai. E depois de 4 meses, 4 vezes esse potencial. E depois de 4 meses, 8 vezes. Então, não é linear. Então, a gente está falando de uma superinteligência que está à porta. Já está chegando. Se já é incrível hoje, daqui 10 anos vai ser inacreditável. A gente não consegue nem imaginar o que vai ser. A gente está no ChatGPT 4. Eles estão segurando o 5. Por conta dessas confusões lá das cartas dos especialistas que estão com medo, não sei o que tal, estão segurando a 5. O Midjourney também está na 4. Ele já vai lançar agora a 5, 6 e 7, de uma vez. Nossa. Então, assim, tu já imagina como é que vai ser. Uma das coisas que vai mudar, por exemplo, no Midjourney, para quem não conhece, depois pode dar uma pesquisada, você tem que usar prompts também para que ele crie imagens usando palavras-chave e tal. Mas uma das coisas que você vai conseguir fazer isso de forma muito mais fácil, né? Você vai fazer isso de forma mais prática, colocando ali a proporção que você quer, colocando o tipo de lente que você quer, adaptando toda a realidade, ele vai te trazer a imagem próxima daquilo, que hoje ele já faz, só que usando prompt. Tem que usar um prompt dizendo como é que eu quero a proporção, não sei o que e tal. E aí o cara não sabe nem proporção de imagem, imagina para dizer para ele como é que quer. Então vai ser mais complicado. É mais complicado. Já no ChatGPT vai atualizar muito a forma de pesquisa. Isso a gente consegue hoje com extensões. Algumas extensões facilitam essa busca, a linguagem, o tom e etc. Ele vai trazer mais atualização com relação a isso. E eu acredito também que até na questão de comando de voz e essa parte de interpretação de imagem, que ele ainda não consegue fazer nativamente. O de voz ele já faz pelo aplicativo, né? Para quem usa o aplicativo, ele já faz, você pede aqui comando de voz, já consegue fazer, já consegue integrar com a Siri, enfim, muitas outras coisas. E realmente, gente, está muito rápido.
Então, por isso que a gente fala que o mundo hoje é mais dos curiosos. Essa galera que é curiosa, que está entendendo sobre essa área, pesquisando sobre isso, vai dar saltos gigantes na sua profissão, na sua carreira, etc. A galera que está com medo, vai substituir meu trabalho, não sei o que tal, essa vai ser muito, muito prejudicada. A gente vai ter uma alfabetização de IA agora, né? Vai. As pessoas vão ter que aprender a lidar com a IA para poder se tornar produtivas no mercado. Exatamente. Atual. Porque o nível muda completamente. Muda. Por exemplo, como ele falou, que demitiu o jornalista, não sei o que tal que tava fazendo. Tu tinha um ritmo, tu esperava que ele fizesse ali, sei lá, em 2, 3 horas um texto. Agora tu não vai querer esperar mais 2, 3 horas. Tu sabe que ele consegue fazer em 5 minutos. Então tu não quer mais esperar 3 horas para fazer, entendeu? Então muda completamente a... E sobre esse caso do jornalista, se ele tivesse usado o chat GPT para fazer, será que eu iria substituí-lo? Não. Não. Se ele tivesse utilizado, ele iria pegar aquele texto, melhorar em alguns aspectos, ele ia acrescentar humanidade ali. Exatamente. Algumas coisas que talvez a máquina ainda não consiga ter num nível não tão profundo como a gente. E com certeza o texto ficaria melhor do que a versão original dada. Então ele não ia perder. Mas como ele não tinha isso, e aí a Singularity, aquela universidade da NASA junto com a Google, eles disseram que até 2014, boa parte das produções vão ser auxiliadas por IA. 2014? Desculpa, 2024. Perdão. Até 2024, praticamente todas as profissões vão ser influenciadas por alguma IA. Então, se você não... Essa alfabetização que você falou, vai acontecer. Assim como o pessoal da agricultura. As pessoas antes que iam lá e tinham que ir para o campo e fazer, agora tem que operar máquinas, tratores. Da mesma forma, as outras áreas vão ter que utilizar essa IA aqui para se beneficiar, para se empoderar, para ganhar poderes novos, enfim. Por exemplo, o Google já lançou o curso de, entre aspas, alfabetização IA, né? Como é que eu posso utilizar, como é que eu descrevo um prompt, o que é um prompt e tal. Perfeito. Justamente o mundo está afunilando para isso. Então, eu preciso preparar a população em geral para que ela comece a utilizar esses recursos e tenha um impacto menor no ambiente de trabalho. E isso que me deixa mais preocupado, sabe? Porque eu vejo a dificuldade ou a demora nessa adaptação do mercado. Eu vejo que os empresários ou as pessoas em geral, ou até os funcionários, digamos assim, tem muito delay nesse processo. Ele acha que um dia isso vai acontecer, ele espera que um dia isso aconteça, ele acha que vai acontecer quando, mas ele não se prepara para isso. Se torna lá a blockbuster da vida, né? Que a Netflix veio e engoliu. A mesma coisa. Gente, se você não tiver atualizado com relação a isso na sua empresa, você vai sofrer grandes consequências com relação a esse processo. Porque o mercado em geral, o mercado total, está se desenvolvendo para isso. Tanto que o Facebook parou o lance do metaverso praticamente... Retomou, não retomou. Não. Até lançou outro óculos lá. Não, ele chateou com a Apple, meio lá que teve uma rixazinha lá com a Apple, falou, isso aí tudo que vocês estão fazendo aí, já estamos colocando aqui no nosso também, até mais coisa. Lá, fez um meia-culpa. Mas ele nunca lançou, e a Apple que já lançou, ou seja, precisava lançar. A Apple, até abrindo um parênteses sobre isso, a Apple vai... Ela está consciente de que não é um produto que vai vender, que vai deslanchar, que vai deixar ela mais rica e tal. Ela está consciente. Só que ela precisava lançar logo esse processo. Ela queria ser uma pioneira nesse processo de, vamos lançar, vai ser isso aqui, vai ser massa. Então ela quis ser essa desbravadora aí. Mas aí, voltando à questão da IA, eu preciso me adaptar muito rápido a esse processo da inteligência artificial no meu negócio. O próprio Google, Facebook, etc. lançaram ferramentas para que a gente utilize. O próprio Power BI lançou uma ferramenta que demorava, no Power BI no anterior, demorava tempo para fazer ali, era tudo jogado em vários setores, está tudo centralizado em um só agora. O próprio Google pegou a plataforma que ele já tem, criou lá o Bird, Google Bird agora, onde você vai conseguir daqui a pouco tempo, você vai conseguir fazer dashboards, fazer muita coisa com planilhas. Então, assim, o processo que antes você contratava 2, 3 pessoas para fazer análise, para pensar, para criar, vai mudar completamente. Ou seja, mais empresas vão se tornar competitivas. E aí o cara, não vou fazer isso não. Vai se prejudicar. Essa que é a realidade. O que eu vejo é que os novos competidores, os novos players em qualquer mercado, eles vão entrar muito fortes. Vão. É diferente, por exemplo, do que acontecia há alguns anos atrás, onde aquele que tinha histórico, aquele cara que está no mercado há muito tempo, ele tinha uma vantagem competitiva substancial. Exato. Então ele conseguia, pelo conhecimento, pela experiência, reagir melhor às tendências, ele conseguia ser mais assertivo nas tomadas de decisões. Mas o que eu percebo agora é que qualquer player, mesmo um entrante tardio, aquele cara que entrou por último na competição de um mercado, ele vai conseguir ser altamente competitivo, porque se ele estiver sendo auxiliado por uma superinteligência. Eu acredito que
é vontade, é anseio de qualquer empresário, de qualquer empresa ter uma super inteligência com ele. Então a gente procura os melhores talentos. A gente investe em recursos humanos, em recrutamento, em seleção, para encontrar os melhores talentos, porque ter aquele tipo de inteligência contigo é um diferencial competitivo, é uma vantagem competitiva. Então as pessoas já podem ter isso também através de uma inteligência artificial, por um custo muito pequeno. Muito pequeno. Eu concordo até que, por exemplo, desculpa, a pessoa que tiver, que está procurando um talento desse, uma das skills que ele vai procurar é o cara que já tem uma facilidade com o uso da inteligência artificial. Porque ele sabe que isso vai ser um diferencial muito grande. Então ele vai ter na empresa dele esses setores, essas utilizações, essas ferramentas e tal, e ele vai querer pessoas que já tenham essa familiaridade com isso. Assim como eu vejo o pessoal postando hoje, quando quer contratar um social media, quer contratar alguém do tipo, diferencial, habilidade com rede social, não sei o que e tal. A mesma coisa vai ser esse tipo de profissional, que já tem habilidade com inteligência artificial, que tem uma noção, que tem um uso, um manuseio, uma aproximação, né, com aquilo pelo menos. Não vai ser um especialista, não vai ser, mas ele pelo menos tem uma base. Sabe como usar, não é tão estranho para ele, entendeu? Aquilo ali não é tão diferente. Maravilha. Mas e de forma prática, como é que a IA está lá dentro do marketing digital? O que dá para fazer? Copy, landing page, como é que faz? Que ferramenta existe? Perfeito. Abre o jogo aí. Vamos lá, abre o jogo, vamos lá. Ó, jogo de milhões, valendo milhões aqui, mentorias. Mas vamos lá, gente. Dentro desse processo eu começo bem lá do comecinho mesmo. Em que sentido? Hoje, para você produzir uma campanha, fazer um post, fazer ali uma série de conteúdos que realmente converta, que tenha um engajamento legal, que tenha uma possibilidade bacana de você atrair mais pacientes, mais seguidores, engajamento, etc., você precisa conhecer seu público. Esse é o ponto. E aí, quando você conhece seu público, você vai entender melhor as dores, desejos, etc. e tal. Todo esse processo você fazia como? Você dependia exclusivamente desses dados do paciente, do cliente que chegava na sua empresa. Você ia coletando dados, para poder pensar nas estratégias. Imagina esse time aí. Hoje, com o ChatGPT, tu consegue ter mais agilidade nessa criação. Ou seja, o pessoal lá na agência, por exemplo, ele não depende mais do cliente, do médico, trazer as informações para mim. Ele não depende mais desses dados do paciente especificamente dele. Ele consegue simular cenários para aquilo ali baseado no banco de dados que ele tem. Dá um exemplo. Eu quero saber, pronto, vamos lá. Eu quero saber quais são as dores e desejos de um paciente para fazer cirurgia bariátrica. Você vai pensar o quê? Ele quer emagrecer. Óbvio, mas isso é o óbvio. Eu quero saber além. Quais são as dores dele? Quais são os desejos dele? O que incomoda? O que atrapalha? Tu vai entender isso com o ChatGPT. Por exemplo, ele tem um problema na hora de vestir uma roupa que ele sempre sonhou e ele não consegue se ver naquela roupa, ou ela não consegue se ver naquele vestido, porque o sobrepeso incomoda. Não consegue abaixar para amarrar um cadastro, por causa do sobrepeso. Mas como é que tu faz para descobrir isso lá no chat? Pronto, você coloca informações no chat falando, você explica um pouquinho do background. Vamos fazer um exemplo? aí. Vamos lá. Boa. Na prática, valendo. Vamos colocar aqui, no caso, não transmite, né? Se transmitir será legal. Coloca aí para transmitir na TV. Bota. Samsung The Frame, 40. Isso. Pega aí o controle para aceitar aí, Levi. Pronto, já foi. Já foi. Pronto, tá lá na tela. Show de bola. Vamos lá, só para começo de história. Aqui na Smart a gente cria diversos assistentes, tá vendo? Tem vários clientes. O que é um assistente? Pronto. Quando você vai começar curioso. Vai lá, show de bola. Quando você vai criar iniciar um processo no ChatGPT, o ideal é que você tenha um chat. Você vai começar um chat. Essa é a versão gratuita? Não, essa é a versão paga. Essa já é a versão Plus. O que muda é só aqui, ó. Aqui é a versão Plus, aqui é a versão 3.5, aqui é a 4, que tem mais alguns recursos. Inclusive, essa versão 3.5 já ajuda demais. Só que a base dela é até setembro de 2021. Então, assim, tu tem ali um déficit de informação por enquanto, né? Que acaba pra gente que precisa de informação mais atualizada, é melhor a 4. Por exemplo, esse aí, nesse caso de encontrar as dores possíveis. Consegue fazer tranquilo. Tranquilo. Não precisa ser as dores de 2020. Não. É a mesma dor. Só muda se fosse um procedimento mais específico, né? Sim. Algo mais recente, mais novo, aí podia ser ia precisar de mais informação. Mas hoje não. E aqui, quando tu vai nessa parte daqui do 4, ele já consegue pesquisar direto da internet, tá vendo? Uhum. No plugin do 4 já consegue, tu consegue adicionar plugins também, que isso já é muito legal. Ou seja, eu quero ler PDF, eu quero que ele interprete PDF, eu quero que ele leia sites,
Com os plugins você já consegue fazer isso. Beleza, mas isso aí é outro ponto. Vamos botar aqui na 3.5. Primeira coisa, eu coloco ali, imputo nele um perfil. Então vamos lá. Se comporte como um estrategista de marketing. Então eu começo o prompt falando como é que Qual personalidade ele deve ter. Exatamente. Beleza, primeiro ponto. Personalidade de marketing com mais de 10 anos de experiência. Tu contextualiza esse cenário para ele poder... Tem que dar contexto. Tem que dar contexto. Esse modelo que ele utiliza, que a gente chama de modelo generativo, mas também é o algoritmo Transformer, né, que foi criado pelo Google. Esse algoritmo ele é baseado em atenção ou autoatenção, que são modelos matemáticos, né, métricas matemáticas. Exato. Então, quando você dá contexto, ele vai perceber qual é a semântica do contexto, ele vai identificar qual palavra ali é mais relevante, ou seja, tem mais semântica, define o que você quer, vai descartar o que a gente chama de stop words, palavras que têm riqueza semântica muito baixa, e ele vai entender que, olha, eu preciso, é muito importante que nesse momento eu seja realmente um especialista, um estrategista de marketing com mais de 10 anos de experiência. Então, esse foco, essa atenção, era algo que não existia há pouco tempo atrás, e isso é uma transformação que a área está sofrendo. Pronto, aí eu coloquei aqui para ele. Me ajude a criar uma persona para um público-alvo feminino de um cirurgião bariátrico. Pronto, de um cirurgião bariátrico. Vamos começar a dar contexto para ele. Que eu não gosto de colocar o prompt longo, porque eu acho que vai atrapalhando um pouco da interpretação dele. Mas eu começo com o básico e eu vou aquecendo no decorrer do tempo. Vamos lá. Ele vai me trazer uma persona, certamente. Vamos criar uma persona, não sei o que tal. Olha, já trouxe o nome da pessoa, a idade, o perfil dela, a profissão, trouxe algum tipo de informação sobre a pessoa, quais são os objetivos, desafios. Ou seja, ele já montou para mim o que provavelmente está trazendo aí a informação. Isso aqui é a 3.5, tá? Com a diferença 3.5 e 4, tu já percebe nitidamente que ele tem uma base pequena e o 4 tem uma base muito maior. Porém, atende tranquilamente. Já e aí, nesse momento... coisa já. Não, isso aqui já é um norte imenso. Pra gente do marketing, vai começar a produzir conteúdo para um cliente, tu chega pro cliente e fala assim, doutor, tá, na maioria dos casos, como é que essa pessoa... Ela quer emagrecer. Tá, e ela trabalha com o quê? Tem um monte de gente, aqui chega paciente para mim todo dia, de um monte de lugar, advogado, não sei o que das contas. Tá, mas o que elas têm em comum? Aí tu fica lá lutando, passando 2 horas com ele ali conversando, tentando extrair dele, acionar a informação no banco de dados dele intelectual, para tu poder criar um padrão. E aí, na maioria das vezes, o médico não tem aquele padrão. Não é que ele não saiba, mas ele não conseguiu extrair dentro da perspectiva do marketing o que é. E quando as respostas que ele vai trazer, geralmente são muito superficiais. E aí se torna um problema. Porque hoje no marketing até isso evoluiu. A superficialidade não resolve mais. Saiba como emagrecer, não sei o que das contas. Saiba como... Não resolve. Tem que ser uma coisa que traga para ele uma história, uma narrativa, algo do tipo. E a partir do momento que a gente tem objetivos e motivações, objetivos e motivações, emagrecer de forma saudável e sustentável, melhorar sua autoestima e confiança, aumentar a energia e disposição para enfrentar a rotina diária, adotar um estilo de vida mais equilibrado e saudável. Quais são os desafios e preocupações dela? A falta de tempo para se dedicar, já é um problema. Talvez não seja outro problema, mas esse aqui eu já tenho um. Vou trabalhar em cima disso. Dificuldade em manter a motivação e disciplina durante o processo, o médico já vai saber como é que ele vai lidar com aquilo, porque eu estou construindo um cenário hipotético para ele. Doutor, nesse caso, como é que você poderia resolver esse problema? Ela vai ter que ter um acompanhamento com a psicóloga, ela vai ter que ter isso daqui, ela vai ter que fazer isso aqui em casa, e começa a se tornar mais assertivo. Lógico que não estou falando que esse ponto aqui vai ser o que vai ser trabalhado, mas a gente tem um ponto de partida. Eu consigo chamar a atenção do meu cliente para ele me trazer um pouco mais de informação. É isso que acontece no seu consultório? Aí ele vai me dizer, Ricardo, é isso mesmo. Chega aqui realmente muita gente parecida dessa forma, com esse problema, não sei o que tal. Não é assim. Acontece isso e isso também. Ele começa a entender melhor qual é a perspectiva, qual é a informação que eu quero. E aí o jogo muda completamente. Antes do ChatGPT, meu amigo, a gente sofria. Era research, era pesquisa. Ou seja, você tinha que pesquisar para trazer algo palpável para que ele pudesse te dar informação. Qual que era o problema disso? Quem fazia o conteúdo palpável que estava no Google era a agência. E geralmente a agência fazia como? Também na superficialidade. Ou seja, eu não conseguia ter mais emoção no processo, não conseguia ter dados mais precisos, mais personalizados sobre aquilo. O ChatGPT não. Ele já consegue trazer para a gente fazer conclusões de forma mais clara e me trazer dados mais concretos. Essa pessoa, e se eu perguntar para ele, ele vai trazer mais informação. Mas por que ela passa por isso? Pronto, monte para mim
o dia a dia dessa pessoa. Descreva para mim. Aqui ele recupera a informação anterior? Ou Isso que é tem que legal. colocar A questão do transforma é utiliza atenção. Então, ele vai manter o contexto. É o que não acontecia antes. Por exemplo, Alexia, Google Home, Siri, você faz uma pergunta, você faz outra relacionada. Antes, eu nem sei se já mudou, mas antes não tinha nenhuma conexão com a pergunta anterior. Não ele tem. mantém a atenção. Então, ele sabe do que está falando e ele tem contexto. Ele vai manter esse contexto aí. Por isso a ideia de criar assistente, né? Exatamente. O assistente mantém esse histórico, esse contexto, ele continua a partir dali. É como se fosse, ó, vou pausar a conversa por enquanto, a gente retoma daqui a pouco. E ele não esquece nada, vai continuar. Por isso, é exatamente o que ele falou. Por isso que a gente tem vários assistentes aqui, para que ele mantenha aquela informação dentro daquela delimitação. Ele não vai invadir para outra área, para outro setor. Não, ele vai entender que aquele cenário daquele cliente, eu posso colocar para ele até textos do meu cliente, que ele já escreveu em outro momento, e falar, olha, eu quero que você mantenha essa linguagem. Mantenha essa comunicação. E aí ele vai usando as palavras que são mais comuns, ele vai percebendo, fazendo essa análise de como aquele cliente escreve, para que ele mantenha aquela linguagem, aquela forma de falar, entendeu? Então, assim, é muita coisa que dá para fazer com isso só com o ChatGPT básico. Então, essa informação que você tem de acesso, você consegue usar em diversas áreas da sua empresa. Ó, tô com esse problema, daqui tu consegue levar para o Excel. Eu quero fazer uma planilha com esses dados, sei o que tal. Ele vai criar um código, tu joga lá no Excel e o código consegue criar a planilha que tu quer. Não, eu quero criar uma imagem, me ajuda a criar palavras-chave para usar o prompt lá no Midjourney. Ele me traz palavras-chave para usar lá. Eu quero editar essa foto, mas eu quero na textura do filme X, na questão do color grade do filme tal. Ele vai me trazer qual é a configuraçãozinha que eu posso usar no Lightroom para poder ajustar aquilo ali. Só tenho... X alimentos na minha geladeira, que tipo de receitas que eu posso fazer hoje aqui que eu quero comer coisa diferente. Ele me traz receitas para fazer aquilo. E isso é a aplicação dentro da minha empresa. Para negócios em geral, para quem está iniciando o negócio, hoje já está se tornando fonte de renda para muita gente. Sim. Porque você consegue criar e-book, você consegue criar métodos, você consegue... Curso, infoproduto. Enfim, passaria horas aqui falando que dá para fazer só com o ChatGPT, sem associar ainda outras ferramentas de inteligência artificial que são revolucionárias. Mas vamos fazer um roadmap rapidinho assim. Então, por exemplo, a gente iniciou com a percepção de persona do cliente. Certo. Aí depois, eu validei com o cliente, e aí? Eu faço o quê depois? Pronto, agora tu pede para ele te dar ideia de conteúdo. Me ajude a criar uma semana de conteúdos... Vou botar até mais bonitinho. E os conteúdos podem ser o que você imaginar. Pode ser, por exemplo, roteiro de vídeos para o YouTube. Pode ser roteiro de um podcast sobre o tema que eu quero do meu mercado, da minha área. Então, o que você imaginar, ele vai conseguir fazer. Crie uma tabela. Vamos lá. Ideias de conteúdos. Então, gente, bora aprender a usar as ferramentas. É através das ferramentas que a gente começa a impulsionar o trabalho. Persuasivos. Olha só como a experiência do Ricardo é interessante. Ele já sabe que palavras funcionam melhor. Persuasivo. Exatamente. Eles usam muito aquele termo AIDA, né? Também. Para de conteúdo. Vamos chegar lá. Vai chegar lá. Ele é um especialista. Então, nessa parte, eu podia até fazer como ele falou. Por exemplo, tem aqui um persona, agora fala assim, cria uma estratégia para mim para poder aumentar seguidores baseado nesse tópico dessa persona. Aí ele vai criar uma estratégia para isso. Depois a gente pode vir para essa parte do conteúdo, até para a gente avançar um pouquinho mais. Então, cria uma tabela de ideias de conteúdos e tal. Ele criou uma tabela para mim do que eu posso postar a cada dia da semana. Tá vendo? Lembrando sempre, gente, estou usando a versão gratuita, tá? Não estou usando a 4 aqui nesse momento. Então, ele criou para mim uma semana de conteúdos. Os benefícios da cirurgia bariátrica para a saúde feminina. Porque ele já entendeu o quê? Que a persona é uma mulher. É uma mulher. Aí ele trouxe lá, destaque os benefícios de cirurgia, tal, bariátrica, não sei o quê, papapá. Na terça-feira, dicas de alimentação saudável para mulheres ocupadas, para mulheres ocupadas. História de sucesso, com essas mulheres que transformaram a sua vida, não sei o que, tal. Então, ele vai me trazer toda essa informação. Mas ainda tá difícil. Então, assim, crie 2 carrosséis. Aí, óbvio, um ponto importante. Eu tenho que entender a ferramenta. Se é o Instagram, eu tenho que entender a ferramenta. O carrossel é o quê? O carrossel me ajuda a ter mais retenção de tela. E hoje o mais valioso no Instagram, que já atualizou completamente do algoritmo, é a retenção de tela. Quanto tempo a pessoa fica ali, ele entende que aquilo é bom para o meu negócio. Meu conteúdo está sendo atrativo porque a pessoa está passando muito tempo
olhando aquela informação, por conta de ser um carrossel. Lembrando, quem faz isso no Instagram é uma inteligência artificial. É ela que exatamente. aprende o teu perfil de consumo do feed de atualização. Então ele entende que, olha, você leva mais tempo olhando esse tipo de conteúdo. Então é baseado nisso que ele te entrega conteúdo. Também é uma IA. Atrair essa paciente e aumentar o tempo de tela. E, de novo, existe um profissional que já conhece como é que a rede social funciona, quais são os parâmetros de maior valor lá dentro, e aí, baseado nisso, ele monta a estratégia com o auxílio da ferramenta ChatGPT para alcançar aquilo. Exato. Não significa que o ChatGPT vai substituir alguém, mas que é uma ferramenta que impulsiona o trabalho. Perfeitamente. Perfeitamente. A questão é aqui, vamos lá. Se eu pedir para ele, eu sou um leigo. Aí ele trouxe Slide 1. Gerou o carrossel, né? Esse São carrossel. slides. Cada lâmina com a imagem. A mulher atarefada trabalhando no escritório. A imagem que eu posso usar. E o título, cuide de você, mesmo com uma agenda ocupada. Esse é o título. E a descriçãozinha que iria no texto para falar sobre esse assunto. Facilita então, assim, muito, né? Muito a nossa vida. Então, o que acontece? Se você souber usar, facilita bastante. Porque você vai entendendo um pouco do que eu tenho que fazer. E se eu começasse a escavocar um pouquinho mais, perguntando para ele, como é que eu posso fazer essa estratégia? Eu uso mais Reels? Eu uso mais carrossel? Eu faço mais foto? Eu faço uma live? O que eu posso fazer? Cria uma estratégia para mim. Ele iria criar isso, você poderia fazer isso, isso e isso. E, obviamente, que eu preciso ter alguém que vai ajudar o meu cliente a personalizar. E eu trago de novo aquela máxima. Isso aqui substitui o profissional? Não. Quem é que vai falar com o cliente? Quem é que vai entender como o Instagram funciona? Não substitui. Mas um profissional auxiliado por essa tecnologia substitui um profissional sem essa tecnologia. Com certeza. Com muita facilidade. Aí agora, não, mas eu quero story também. Então, eu crio uma sequência de story para usar o que meu amigo Manuel falou aí. Eu crio uma sequência de story baseado no modelo AIDA para reter a atenção. Me explica o que é o AIDA. Eu tô curioso aí para saber o que é o AIDA. O AIDA é só uma técnica de storytelling. Então, atenção, intenção, aí tem um Dzinho que eu esqueci o nome. E o A é a chamada para ação. Então, tem 4 elementos aqui, né? Que tu vai conseguir fazer com que esse cliente ele se envolva dentro de uma narrativa. Entendi. Porque no Instagram precisa ter uma narrativa mais envolvente. Eu não posso simplesmente postar por postar. Eu tenho que fazer com que você se sinta convidado, se sinta persuadido a ler aquilo, a ouvir aquilo que eu estou explicando, tudo direitinho. Não é só postar por postar. Tem que ter uma estratégia. Deixa eu usar um termo aqui. O AIDA ajuda você a criar postagens sexys, ou seja, atraentes. Pronto. Atraentes para aquele público. Então a pessoa ela se envolve porque o termo utilizado ali, ele encanta, ele engaja. Desejo, o D é desejo. Exatamente, pronto. AIDA é atração, interesse, desejo e ação. Pronto, basicamente é isso. E tem várias outras. Tem a Pastor, tem a PHSC, tem várias técnicas. Aí o que acontece? Você pode perguntar para ele quais são? Pode. Mas a forma que fica mais inteligente é quando você conhece. Eu sei que meu objetivo é isso, tornar sexy. Tornar o meu perfil mais sedutor. Eu tenho que entender isso para solicitar para ele. Ele não vai fazer isso por mim. Então, aí começa a subir o nível. Até então, você está preocupado em criar isso daqui. Eu preciso criar um conteúdo, sair alguma coisa. Agora que isso já é fácil fazer, você sobe o nível. Eu tenho que fazer isso de uma forma mais envolvente, uma forma mais interessante, porque todo mundo já consegue fazer o óbvio, o básico. Agora eu subo de nível. Quando todo mundo estiver fazendo de uma forma técnica mais legal, mais bacana, você vai subir mais ainda o nível. Então você vai elevando o nível e não se preocupando de falar, tô ameaçado, tô com um problema, não sei o quê. Não. Se você conhece a ferramenta e ela te ajuda, já era. E aí do AIDA ele criou lá, baseado no História da Atração. Uma ilustração de uma mulher confiante, sorridente após a cirurgia bariátrica. E aí a pessoa pode comentar, pode falar. Bem-vindo aos stories. Um exemplo, né? Você vai dando por mais de humanização, porque às vezes ele vai fazer meio frio. Pode acontecer isso. Até que ele entenda a sua linguagem, lembrando que esse aqui é um assistente novo. Sim. Então ele não está ligado, relacionado a nenhum dos meus clientes já. Mas enfim, bem-vindo aos stories. Estou aqui para compartilhar informações valiosas sobre a cirurgia bariátrica, como ela pode mudar a sua vida. Deslize para saber mais. Aí, sabia que a cirurgia bariátrica pode reduzir o risco de doenças relacionadas à obesidade em até 80%? Vamos explorar juntos como esse procedimento pode transformar a sua saúde. Aí foi lá criando, dando ideia. Tá indo no AIDA, tá indo no AIDA. O primeiro história é atração, o segundo interesse, desejo. depois desejo, depois ação, que é a compra, cara, eu quero. Exatamente. E depois a dica call to rápida. action, né? Mas enfim, gente, é muita coisa que você consegue fazer. Aí, como eu sempre digo, tem que ter alguém que pense em como aquilo ali vai ser aplicado. Só colocar na ferramenta e acabou,
Não funciona. E o legal, se você pegar do primeiro lá, de atração, a imagem, uma ilustração de uma mulher confiante e sorridente após a cirurgia bariátrica. Pega isso e coloca no Midjourney, que é uma tecnologia que cria imagens, né, criativos. Alguma imagem aí pra gente Não, ver. pega exatamente essa frase e coloca lá no Discord do Midjourney. Ele não vai criar, porque ele usa palavras-chave. Mas eu vou pedir pro ChatGPT, ó. Ótimo. Vamos lá. Cria o prompt. Me ajude a criar um prompt Isso. com palavras-chave. Tá errado o em prompt ali, inglês. tá errado o prompt. Mas ele entende. Ele vai entender. Ele vai entender mesmo. Ele entende mesmo. Entende Aí é outro tipo de IA, é a lógica nebulosa, é a lógica de fuzzy. Para criar. Já tem uma, isso. Vou botar só aqui abaixo. Pronto. Não vou nem detalhar, não. Vou botar só assim. Vamos lá. Ó, ele me deu as palavras, tá vendo? Ó, as palavras-chave. Confidente, smiley, tal, não sei o quê. Bora lá. E deu o prompter aqui, né? Aí, o detalhe aqui. Essa base 3.5, ela ainda não consegue entender o Midjourney. Tanto que ela nem sabe que existe Midjourney. Se tu perguntar pra ela... Ele é após os últimos ele não dados conhece. dela. Mas como eu pedi palavra-chave, estava em inglês, não sei o que tal, ele trouxe. Aí ele trouxe um prompt aqui abaixo, como se fosse para utilizar baseado nele, no ChatGPT. Tá? Mas lá, se tu jogar lá no Midjourney, não funciona. Isso eu já falo que eu já testei. Aí vamos lá. Aí o Midjourney começa por onde? O Discord. O Midjourney, ele se instala, ele está configurado ali dentro do Discord. Que aí entra um problema do Midjourney. Muita gente não usa Discord. É uma barreira de entrada. Não conhece Discord. Eu fui usar o Discord por causa do Midjourney. É mesmo? Eu não usava Discord. Já ouvi falar, a gente já falou, não sei o que tal, mas assim, não faz parte do meu dia a dia. Não faz. Então, precisei entender como é que o Discord funciona antes de tentar usar o Midjourney, que está aqui. Mas tudo bem. Tá aqui o Midjourney, também já usa a versão Pro, né, dele. A gente criou aqui algumas tagzinhas para segmentar melhor o tipo de conteúdo e tal, tudo certo. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, o Midjourney, /Imagine. Esse é o prompt dele. Vou colocar aqui leigo. Lógico que a pessoa que entende um pouco mais, ela vai colocar a proporção, não sei o que e tal. Mas vou deixar ele criar à vontade, tá? É só colar as palavras. Só. Tu falar, eu quero uma imagem para postar no Instagram, ele vai... Para ele não faz diferença. Não, ele não interpreta assim. Colocar lá, 4 coloca a proporção. O que ele interpreta é a proporção, o ângulo da câmera, eu quero top view, eu quero back view, ele vai mudar de acordo com o que você quer. Uma imagem de costa, de frente, a pessoa dessa forma, assim, assado e tal, enfim. Vai criar, mas vamos botar ele do zero. Ele vai usar a versão Fast, que é bem rapidinho. Ó, ele já criou uma versão como ele quis, a 5.1, inclusive. Estava na 4C, ele já atualizou aqui, ó. 5.1, tá vendo? Maravilha. Atualizou, então isso é legal. Beleza, começou a criar. Ó. Ele vai criando. Observa que ele está aqui na versão Fast, que é a mais rápida. Interessante, né? Vai me trazer versões para esse público. Eu não disse como eu queria exatamente a mulher, eu só coloquei, ó. Sorrindo, mulher... Após bariátrica, sugestão, transformação, saúde, estilo de vida de saúde. E saudável, tal. né? Estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável, essa feliz. Informação após bariátrica é difícil, né? Eu acho que ele vai entender, só que ela é mais magra. Tá, mas não tem antes e depois? Exatamente. Eu posso usar foto se eu quiser, eu posso usar uma foto para ilustrar. E o legal, direito autoral. Ele está criando, essas pessoas não existem. Se você fosse fazer alguma publicidade com isso, com a foto que é real, você provavelmente poderia ter um problema de direito autoral. Aqui não. Ele está gerando imagens com um nível de realismo incrível de pessoas que não existem, que você pode usar livremente. Tá aí a imagem que ele já gerou para mim. Olha que incrível. Pronto. Muito bom. Perfeito. Agora eu posso fazer o quê? Usar essa imagem. Se eu quiser ampliar um pouco mais, até o próprio... Escolher uma, né? Dar variações para ela. Quero variações. Escolhe uma e baixa ela. Pronto. Aí aqui é um detalhe interessante. Ó. Aqui tem o U, que é de upscale, né? Que é ampliar aquela foto. E o V, que é o de variação. Entendeu? Então, por exemplo, o V1. Ó, V1 eu quiser variação dessa. V2, dessa. 3, 4. E upscale. Faz o da 3 aqui. Por exemplo, eu posso variação ou upscale? Variação. Eu posso pegar uma e criar o história todo com ela? Perfeito. Né? E construir a historinha dela. Show de bola. Isso que é legal. Já é outra etapa do prompt. Que foi uma das coisas que eu apanhei pra caramba quando eu tava entendendo. Porque é muito complexo, não é uma coisa tão intuitiva, entendeu? E é o que acontece. Quando eu comecei a entender como é que era essa constância nas imagens,
é que facilitou minha vida. Por quê? É outra coisa que o Midjourney interpreta. Uma tal de seeds. Ele interpreta, não sei se para ti é mais comum. Para mim não foi. Eu entendi que ele tinha seeds, que ele tinha um código, que ele gerava um código daquela imagem como se fosse uma identidade daquela imagem e das imagens parentes, para poder, a partir dali, eu dizer, eu quero que mantenha essa imagem, e aí eu vou começando a dar mais instruções. Eu vou querer criar uma full scene, uma cena completa. Eu quero ela numa rua não sei o quê. Eu quero ela num vestido amarelo. Eu posso criar tudo isso, sem nenhum problema, mas eu preciso dominar um pouco mais. Porque na parte básica, tu não consegue fazer. Se eu pedir para criar, botar a mesma descrição aqui, o mesmo prompt, e pedir para ele criar, ele vai criar novas, e não as mesmas. Entendeu? É porque esses algoritmos generativos, eles utilizam partes variantes nele, né? São pequenas variações para dar essa característica de criatividade. Não é? E é bem comum. Então, ele criou 4 variações muito sutis. Tá exatamente. Muito sutis. Muito sutis. Um sorriso mais leve, outro cabelo um pouquinho maior, mais expressiva. Talvez aqui não, acho que ele botou um brilho um pouco mais nos olhos. Essa aqui, ela tá um sorriso mais... Entendeu? Foi variando aqui. Mas beleza, quero usar essa imagem, a 3, né? Aí eu posso fazer só o upscale da 3. Ele vai fazer essa variação maior, ó. Deixou ela maior. Vou na web. Hoje, quais ferramentas tu utiliza? ChatGPT, Midjourney? Hoje eu estou utilizando o ChatGPT, o Midjourney, o Learn Cursing, que é essa de criação de cursos. Que ela já cria o curso. As mais famosas que eu estou utilizando são essas. Porque, cara... É muita loucura. Assim, as outras... criado de forma absurda. Assim, você não vai conseguir acompanhar. Primeiro isso. As outras... Não dá para acompanhar tudo. Não dá. Eu acho que faz muito mais sentido o que o Ricardo tá fazendo. Eu vou escolher 3 ferramentas e vou aprender o uso dela ao nível máximo. Isso vai ser muito mais eficiente do que você aprender todo dia uma nova e você ser pouco fluente em todas. Não ser fluente em nenhuma delas. Exatamente. Não produzir, que é o objetivo final. As outras eu utilizo pontualmente. Por exemplo, essa Runway é uma que eu tô achando muito massa, porque ela cria cenários com imagens. Então, eu posso pegar o mesmo vídeo e eu criar variações daquele vídeo. Tanto que o vídeo que ela mostra de exemplo é o próprio cara assim, só estralando o dedo e ele mudou de cenário tudo. O personagem mudou, o cenário mudou. Com cliques, ele conseguiu criar, ele pega elementos e ele constrói todo um cenário daquilo ali com a tua imagem. Tu não precisa gravar num chroma key, nada. Gravando em casa. Eu tô bem aqui no estúdio gravando, andando, e ele vai alterando os cenários para mim. Bota no cenário de guerra, no cenário não sei da onde. Ele constrói tudo aquilo ali para mim em forma rápida. Todas pagas, inclusive, tá? Sim. Nada é de graça. Então... Não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não vem com essa, não. O povo fala, vai pagar. Gente, se é do seu uso, se você precisa, vale a pena pagar. É muito mais barato. E me fala de preço. ChatGPT, a gente brinca que são uns $20. Que a maioria delas são $20. Então, tipo, ChatGPT é $20, o Midjourney é um pouco mais caro. A gente pagou, como tô com uns amigos que fizeram juntos, então acho que a gente pagou ali cada um uma média de uns 60... Não, saiu 200 e um pouco... Não, R$60 por mês, né, durante um ano. Aí cada um vai pagando essa média de ferramenta aí para usar na versão mais top, né? Que era para todo mundo poder usar de boa. Então, assim, é um investimento relativamente alto. Eu não acho alto. Não, relativamente alto assim, pra quem tá de fora sem usar aquilo. Mas vamos lá. Pra quem usa, depende daquilo, tá ótimo. Quanto tempo de trabalho ela te economiza? Incalculáveis horas. Como é que é caro? Não, pra mim é ótimo. Pra mim é tanto que a gente fala assim, não, eu não tenho coragem de pagar. Se a gente Cara, eu pago feliz. Isso a gente chama HH, né? Hora homem. Rapaz. Isso é muito barato. Moço. É muito barato. Nem se compara, de verdade. Agora sim, pra quem não usa isso com mais frequência, a 3.5 tá ótimo, dá de graça, tá tranquilo. Eu diria o seguinte, vamos lá, o preço do ChatGPT é menos do que um dia de trabalho de uma pessoa. Bem menos. Né? Bem salário de 1/30 de um dia de trabalho de um profissional. Só que ela te dá o poder de muitos profissionais. Dá 30 vezes mais. Muito mais, exatamente. Então, assim, pra quem tá utilizando o tempo inteiro, pra quem precisa daquilo ali o tempo todo, pra quem usa muito, cara, e quem quer ter informação mais atualizada, né, que no nosso caso a gente precisa, então acaba que serve bastante. Outro ponto, a tecnologia ela tem uma característica que é a escala, né? Toda vez que você usa a tecnologia, a assistência da tecnologia para alguma coisa, você quer ganho de escala, ganho de produtividade. Então, a gente está pagando ali o dia de um profissional, mas vamos supor que o Ricardo tenha
50 pessoas no time dele. É como se eu estivesse colocando um time para cada uma dessas 50 pessoas, para trabalhar para cada uma dessas 50 24 pessoas. por 7. Então eu pago eu pago uma vez, mas a escala é para atender todos os funcionários dele. Todos os funcionários estão sendo auxiliados agora para um time que consegue fazer imagens, consegue fazer texto, consegue fazer persona, arquétipo e tudo que for necessário. Essa outra a gente usa também bastante, que é o Adobe Podcast. Vamos supor, eu gravei aqui numa viagem, eu gravei um vídeo, meu cliente gravou um áudio numa sala que não estava tão legal e tudo. Eu jogo o áudio dele aqui e o áudio sai para mim como se estivesse gravando aqui no podcast, né? Um ambiente controlado. Uma qualidade legal. Uma qualidade, assim, excelente. Ou seja, lógico que o cliente tem que falar bem, ele vai interpretar palavras e ele cria uma inteligência artificial com uma voz parecida. É uma inteligência artificial que cria uma voz parecida à dele. Não é a voz dele, não é melhor a voz dele, ela cria uma nova. Ela aí, limpa o som todo e gera nova. Gera uma nova, exatamente uma voz nova, semelhante à dele, né? Muito próxima daquele profissional, na entonação dele, tudo direitinho, para trazer mais nitidez, mais clareza, mais qualidade no áudio, entendeu? Então facilita muito. Quando o cliente não sabe onde gravar, grava um negócio que não ficou bom, aí já agiliza, a gente consegue resolver. Quando você tá sem tempo, eu tô sem tempo, o cliente não. Ele tá no evento, eu tenho que postar agora, ele não consegue ter um áudio controlado. Cara, manda, já faço logo aí. Manda aí, já resolve. Vendo aqui a Adobe, né? Tem lá do Premiere. Não, Premiere. Tem uma inteligência que também é pago por fora, que ele gerencia câmeras em cortes, assim. Também. Então eu gravei, ele olha lá qual microfone está saindo em cada câmera, faz todos os cortes quando a pessoa está falando e gera o arquivo pronto lá, precisando fazer algumas edições. Tem. Aí o cara que antes passava 6 horas para fazer o arquivo fez em 30 minutos. Tem uma outra que a gente usou até para o nosso editor lá, que ela já faz, ela pega o vídeo, vamos supor, pega o vídeo do YouTube. Também, tá? A Descript tem uma outra, que eu esqueci o nome dela, mas a Descript faz essa parte que tu falou. Mas essa outra, ela consegue fazer os cortes. Você escolhe quais plataformas que você quer. Ela já posta. E ela já corta automaticamente pensando naquele processo. No tamanho. No tamanho, na proporção, tudo direitinho. E ela dá o percentual de coesão da frase, do que foi dito. Para ver se realmente o raciocínio foi concluído. Ela consegue entender o que tu disse. Então, tipo assim, tu botou lá, se foi coeso, se fez sentido, ela consegue cortar naqueles 2 momentos e fazer um corte dali. Só variou se é horizontal, se é vertical, se é pro TikTok, se é pro Instagram rápido. E, pessoal, a gente pensa que está sempre muito distante. Cara, os grandes centros é o MIT, é fora daqui, mas existe hoje o Grupo Mirante, ele tem uma Venture Build, né, que é a Duela. Então, essa Venture Build é uma empresa que investe, traz investidores, mas principalmente constrói negócios inovadores, startups. E dentro da Duela hoje tem uma startup que faz exatamente isso. Usando inteligência artificial, ela consegue fazer os cortes. Ela está ainda em desenvolvimento, está tendo todo o apoio ali da parte tecnológica e de inovação da Duela, que é do Grupo Mirante. Mas olha como é interessante, não é algo do outro lado do mundo. Tem gente aqui no Maranhão fazendo muita coisa com IA, né? Eu sou professor ali do Instituto Federal, em Ciência da Computação, tem muita coisa, muitas pesquisas com IA acontecendo. Sim, então não está tão distante assim, não, está bem próximo. É realidade até não é mais futuro. Um cara que eu acompanho, que ele estava explicando, que ele foi fazer um vídeo sobre isso, foi falar com o pessoal lá da empresa, do que ele ia fazer o vídeo, né, da IA, que ele ia falar sobre ela. E aí, quando ele falou com o pessoal, justamente quem atendeu ele, da parte da empresa, era um brasileiro. Ou seja, o Brasil também já está envolvido, profissionais do Brasil já estão muito envolvidos nesse processo, o que já facilita muito, porque favorece ter alguém lá que entende um pouco mais do que a gente usa, do que a gente gosta, de como é que funciona, para trazer ainda mais personalização para o Brasil, que é, de fato, um grande mercado para a inteligência artificial. Praticamente, boa parte dos posts hoje nas redes sociais estão relacionados à inteligência artificial, porque a galera está começando, exatamente, a galera já está utilizando, entendeu? Então, é fantástico, é fantástico. Eu queria citar aquela, eu não sei o nome, mas aquela inteligência artificial que você... Imagina que eu estou aqui durante todo esse podcast lendo, eu poderia estar lendo o tempo todo, e ele consegue mapear, e ele ajusta o meu rosto como se estivesse olhando para a câmera. Então, parecia que o tempo todo eu estava sendo super, sei lá... Eloquente. Na verdade, eu estava lendo tudo e ela consegue direcionar. É muito interessante. Para facilitar aquelas pessoas que têm dificuldade de... Exatamente. Exatamente. Ela faz isso e ela ainda faz mais. Além de fazer esse processo do olho, ela ainda faz a dublagem. Ou seja, eu quero colocar esse texto agora, esse meu vídeo em inglês. Ele bota a sua fonética, o seu tom... e o movimento da boca. Eu não preciso mais pagar um dublador para levar o meu vídeo para expandir para outro idioma, levar para outro lugar. Não.
eu boto só o próprio aplicativo, que ele custa inclusive R$50 por mês. Você paga para esse aplicativo e ele faz esse processo, né? Tanto da câmera, como também essa parte da dublagem. E quanto custa um dublador aí pra... Caríssimo. Nossa. Caríssimo. Eles cobram... time aí pra te... Ele cobra por texto, né? Cobra por Textinho texto. de 1 minuto vai ser um dinheirinho ali. Vai ser esse valor aí, no mínimo. Vai. No mínimo isso aí. Então você pode fazer em um mês milhares, você pagaria um para o humano fazer. Exatamente. Qual a diferença de custo? E Tá doido. o engraçado, né? Tem empresa que ela se vende como de tecnologia, mas na verdade ela é de serviço lá atrás, né? Tem eu vi um tempo atrás uma empresa que recebia os vídeos para fazer a transcrição e tal. É IA, né? Tem um site bem bonito aqui. A galera toda... É o que a gente chama de people service, né? Ou professional intense. O que acontece? Muitas empresas, por exemplo, existem empresas que elas são híbridas. Por exemplo, a Kennedy Viagens, nós somos híbridos. Nós temos uma plataforma, então a gente é realmente tech intense, né? Ou tech enable service, mas nós também somos professional intense, ou seja, nós temos pessoas ali que se a pessoa não quiser usar a plataforma, vai ser atendida. Mas tem muitos negócios, e principalmente as startups, elas começam no modelo que elas têm que ter o custo baixo. Então elas não sabem ainda se existe mercado, se a monetização está correta. O que acontece? Ela dá uma camada, uma cara de tecnologia, mas por trás é só people service, people intense, as pessoas fazendo tudo e bota o resultado, a pessoa fala, caramba, é automático, automatizado. Mas não é, e é bem natural. E, na verdade, é a boa prática. Eric Ries defende isso. O professor da Harvard Business School, que é um dos papas da inovação, que escreveu aquele livro Dilema da Inovação, Clayton Christensen, o Steve Blank, ou seja, as maiores autoridades defendem esse modelo, porque não adianta você investir agora em algo que você está validando ainda. Né? Sim. Fazendo MVP. Inclusive, o que a gente estava falando na questão de como construir aqui a narrativa e tal, o processo todinho para uma empresa, cara, você consegue inserir personalidade. Então, por exemplo, eu quero que você escreva esse texto baseado no Roberto Justus, baseado no Paulo Vieira, né? Faço um modelo de texto aqui e tal, pensando no Paulo Vieira. Ele vai trazer justamente aquela personalidade do que ele tem de base sobre quem você pediu, ele vai imputar na sua narrativa, entendeu? E o Midjourney faz a mesma coisa com traço. Eu quero que você crie uma imagem usando os traços de Picasso. Da Vinci, de Picasso. Cara, é incrível. Legal. Ele faz todo esse processo. Então, tem inclusive várias imagens aqui que a gente criou para testar nessa pegada. Engraçado, né? O que a gente achou que ia ser a última camada Olha aí. Imagens aqui diferentes. da inteligência artificial, né? Que seria criar arte. Na verdade, foi a primeira. Incrível Que isso. mais teve impacto, assim. Mas né? isso que eu te falei, o algoritmo transformer e os modelos de inteligência artificial generativos é que fizeram essa passagem, essa transformação. E outra, o transformer tem uma característica que a gente chama de aprendizado, né? Existia antes o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e tem o autossupervisionado, que é o modelo dele. Qual é a diferença? O supervisionado, ele exige um trabalho com os dados muito grandes, porque você tem que rotular o dado. Então imagina, eu crio 1 milhão de imagens de celular e dou rótulo, isso é um celular. Então ele aprende de forma supervisionada. Eu digo, olha, todas as imagens, essas são celulares, e dou imagens de outros objetos que parecem celular, mas que não são. Então ele aprende de forma supervisionada. O não supervisionado, ele não tem rótulo, é não rotulado. O que acontece, então? É onde a IA encontra caminhos que são imprevisíveis, que são inimagináveis. Por exemplo, um exemplo bem clássico disso. As pessoas estavam estudando o olho. Colocaram uma IA para estudar o olho. E a IA descobriu que existem características no olho que definem... Ela, olhando para o olho, ela sabe se é um homem ou se é mulher. O pessoal da medicina nunca percebeu isso. E estudam isso há tanto tempo. Por quê? Porque o foco não estava aí. Então, a IA consegue olhar cada detalhe quando é não supervisionado, porque não está rotulado. Está livre. Então, ela vai assim, eu vou aprender cada característica que conseguir. E ela colocou em grupos. Ela separou, ela segmentou. A gente chama de clusterizar, né? Ela clusterizou. E aí, o que acontece? Quando olhou esse grupo, todo mundo era homem. Quando olhou esse grupo, todo mundo era mulher. Ela, caramba, descobri uma coisa nova aqui. Então, existe essa característica. A mesma coisa que eles fizeram. Olhando o olho humano, perceberam que, de acordo com o tamanho da veia, poderia ser um cardiopata, uma pessoa com uma doença cardíaca das veias do olho. Então, são coisas que não são rotuladas. Então, o aprendizado não previsionado, ele é muito... Abre caminhos não previsíveis. E o que o Transformer fez foi o auto-supervisionado. Ou seja, você pode dar para ele uma base não tratada de dados, ou seja, a web,
que tem trilhões de informações, trilhões de imagens, trilhões de documentos, de textos, e ele consegue criar rótulos de forma artificial. Então é um mecanismo híbrido. Por isso que ele está evoluindo. O benchmark agora é 3,8 meses. Porque a quantidade de dados é gigante. Antes era rápido, a IA evoluía rápido, mas necessitava de homens, de humanos, rotulando dados. Olha, tá aqui 1 milhão de documentos sobre doença, sobre câncer, e tá aqui. Esse câncer é esse. Essa doença é esse. Esse sintoma é esse. O humano é limitado, não tem tanta gente para fazer isso tudo. Agora, quando você tira as travas, tira as cadeias, as correntes e fala, agora você é livre, aprenda. Aí nós chegamos a um nível de velocidade inacreditável. E se falar em nível de velocidade, acho que um exemplo legal seria, por exemplo, vamos criar aqui uma cápsula do tempo, e aí a gente volta lá em 1700, por exemplo. E aí a gente pega alguém lá de 1700 e traz o cara para cá, 2024. O cara tinha risco de morrer, de susto, de ver um monte de gente falando com outra pessoa por uma caixa, usando um negócio na mão aqui, ver coisas voando. O cara ia ficar assim, que loucura é essa? Porque assim, foi um impacto muito grande, né? Agora, se tu pegasse esse mesmo cara de 1700, levasse ele talvez para 1500, por ali e tal, o cara não ia sentir tanto impacto, assim, porque não foram evoluções tão rápidas, tão grandes nesse intervalo de tempo. Agora, para o nosso tempo, cada vez está evoluindo mais rápido. A gente não tem como nem dizer assim, 2025, o que vai acontecer? Não tem. Porque sabe que vai acontecer muita coisa, tanto que eu já fico... Não levo mais susto, sabe? Tipo, acho que faz, com certeza deve fazer. Porque já não é mais tão impactante isso, porque tu sabe o quanto que é possível que aquilo que aconteça. Um dia desse, Dubai tava lá mostrando, apresentando o carro que vai voar. Ok. Tipo assim, já tá sabendo que daqui a um tempo... Não é uma surpresa. Isso vai ser possível. Lá nos Estados Unidos, enfim, em grandes lugares já tem os carros que são realmente autônomos, né? Uber, que já faz esse processo, enfim. Então, esse processo já é legal, é curioso, é bacana, você quer ter experiência, mas não é mais tão assustador. E é isso que é o bacana, não é uma coisa tão diferente. Eu lembro e eu falo isso engraçado, porque acho que 1 ou 2 meses atrás, eu comecei a pagar com relógio, e tinha gente num lugar que ficava assim, meu Deus, pagando no relógio e tal, sabe? Tipo, normal, mas pra galera já é muito revolucionário. Então, é por isso que a gente tá falando que esse tema é legal, essa abordagem é interessante, para que as pessoas comecem a se familiarizar mais com isso e percebam o quanto que está evoluindo muito rápido. Sim. O quanto que isso tem muitas possibilidades e que eu preciso, não posso subestimar isso. Verdade. Eu não posso deixar de falar assim, galera, como tu fez agora, bora lá. O que nós vamos fazer então? Primeira coisa, o que eu posso executar aqui? A Globo já tirou gente da parte da Ilha de Costa, que chama de Master, que ficava lá apertando o botão, vai rodar comercial agora, vai mudar pra câmera tal, não sei o quê. Porque robôs já estão conseguindo fazer isso tranquilamente. Do próprio podcast, a gente tá comprando um equipamentozinho, que ele já vem com as 4 câmeras, tu programa quantos segundos que tu quer que ele intercale, ou se tu quer botar por voz, para o microfone que tá ativo tá falando naquele momento, ele já corta automaticamente e parte da estrutura já vai se tornar obsoleta. Pessoas, né, já não seriam mais tão necessárias para aquela função. Não vão ser utilizadas para outras, vão ser remanejadas para outras. Mas para aquelas funções elas já não seriam mais tão úteis, porque de fato outras pessoas estariam fazendo esse trabalho, como era chamado pau de fogo. Antigamente, né? Tinha gente que pegava aqui a luz e ficava segurando a luz, o tempão segurando. Hoje não tem mais. A Globo já quer que o próprio repórter leve seu celularzinho, leve o tripézinho, bota as coisas e faça a própria reportagem. Foi até uma discussão, provavelmente enfim, lá com questão de trabalhista e tal, mas é o futuro que vai começar a acontecer. Equipamentos, dispositivos que você diminua o custo e que tenha um ganho em produtividade. E essa questão trabalhista ela é uma discussão interessante, né? Mas se você olhar o histórico, em todas as revoluções industriais e tecnológicas, nunca a quantidade de empregos foi menor. Nunca aconteceu. Claro que tem um impacto imediato, sim, mas logo depois a quantidade de empregos aumenta. Isso é super natural. Agora, o que é diferente dessa vez é que a gente está trabalhando agora com uma revolução tecnológica que trabalha com criação. Então, talvez as coisas aconteçam de uma forma diferente, mas olhando para o histórico, não. Sempre a revolução tecnológica abriu mais empregos do que fechou, né? Exatamente, porque aí vai se tornar pessoas que vão comandar aquela tecnologia. E, por exemplo, em outros setores, né? Gestão, por exemplo. Eu estou com um sistema que ele tem uma inteligência artificial que auxilia na tomada de decisão. Então, ele faz lá projeção de fluxo de caixa, né? Ele olha os dados anteriores, projeta o dado futuro.
Manutenção, ele consegue analisar os dados que foram colocados lá para dar a previsão de manutenção, né? Quanto tempo fica parado, quais são os custos atrelados àquele carro, se eu permanecer com ele ao longo do tempo. Enfim, diversas ferramentas que são possíveis lá dentro. Na engenharia, tem sistemas que já dão possibilidades de uso daquele terreno, de como é que pode ser utilizado, qual o tipo de construção. Outro dia eu vi, achei super interessante. É uma inteligência artificial que projeta móveis. Então eu descrevo lá de que forma que eu quero aquele móvel, então ele projeta observando a melhor estrutura possível ali para aquele móvel, né? Para ser impresso em impressora 3D. Eu vi, interessante. Eu não sei se era a mesma que tu viu, mas eu vi ela que faz, além dos móveis, ela faz realmente o interior inteiro, que seria Também. o trabalho de design de interiores. Não, Ela modela tudo, pega o cenário, tirou as fotos, ela pá. ela projeta o móvel. Então ela pega e fala, tu jogar o que ela produz dentro da impressora 3D, ela vai imprimir o móvel, entendeu? Que ele dá as forças, calcula. Então eu falo, esse móvel vai resistir a 100 kg em cima. Aí ele faz o estudo de força, projeta aquilo, desenha as peças e manda para a impressora para fazer, entendeu? Exatamente. Aí o outro é de desenhar mesmo, para visualizar, ver o que tem no espaço. E aí, justamente esse ponto. São tarefas repetitivas, que provavelmente uma pessoa, cada vez que ela vai no lugar, faz a mesma coisa. Faz as medidas, leva para um computador, cria uma ideia, traça ali o perfil do cliente. Ou seja, a máquina já consegue prever isso. O que o cara vai ter que ser bom agora? Em relacionar com o cliente, em pensar em outra maneira, que ele vai realmente fazer com que o cliente pense além daquilo. Mas você já pensou nisso aqui também? Pensou em incluir essa parte, que isso aqui é legal e tal? E o cliente vai ficar mais apaixonado do relacionamento. Exatamente. E é exatamente isso que nos torna humanos. Ele vai ter que ser bom em ser humano agora. Exatamente. Eu acho que a gente vai voltar para aquilo que importa, né? Exatamente. Porque a gente acaba hoje tendo que dedicar boa parte das nossas horas produtivas, da nossa energia, do nosso foco em coisas puramente operacionais repetitivas. Acho que a gente vai voltar para aquilo que é mais humano, que é o relacionamento, que é a interação. Eu acho que a IA vai nos auxiliar ao ponto de nos permitir ter tempo de novo para essas coisas. Sim. Que são mais importantes do que apertar um botão, né? Exato. Ou seja, não faz sentido. Com certeza. E aí eu lembro da questão dos direitos autorais que a gente comentou. Eu acho válido a gente lembrar disso. Porque, como o Manuel falou aí, cara, essa parte das imagens, elas não têm esses direitos autorais, que isso já foi até julgado várias vezes. Eu lembro até por causa dessa situação aqui, que foi do macaco que tirou foto com câmera. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, essa não. Teve essa foto aqui, ó. Foi onde levantou essa discussão. O macaco... De quem é o direito autoral, é isso? Exato. Do macaco? Não, da dona da câmera ou do dono do macaco. Interessante. Entendeu? Tipo, do setor lá. O macaco não entrou na história, não. O macaco não ia ganhar nada. Ele achou a câmera... Cadê o Greenpeace para defender o macaco? O direito do macaco. O macaco achou a câmera lá no meio da mata, lá na Indonésia, uma coisa assim. Nossa, que foto linda. Que foto linda. Aí começou a discussão. E aí, eles realmente brigaram na justiça pelos direitos da imagem. Aí, pelo contexto, ficou então... E aí ficou decidido, ficou mundialmente famoso por ter tirado uma selfie com a câmera de um fotógrafo na selva da Indonésia e foi nominado personalidade do ano pela ONU que defendeu sua causa, estava no tribunal americano. E aí foi onde começou essa discussão. De que sentido? Que o direito intelectual é do humano. Ou seja, quando é uma foto, material produzido e feito por um humano, ele possui direito intelectual. Então, direito autoral, etc. Nessas fotos aí que tu produziu... Então é domínio público. Domínio público. Inclusive a do macaco é domínio público. Domínio público. Qualquer pessoa pode usar. Mas aí, nesse caso, tu criou um personagem, né? Ele tá lá com ele há 6 meses. Ótimo. Tu não tem domínio sobre ele, então. Você vai perguntar. É massa aí, já tô com a IA processando aqui, ó. Vai, fala. Tu não tem domínio sobre ela, então. Teu concorrente pode pegar a mesma imagem no público e... Aí entra o ponto, a não ser que eu registre. Agora, se eu registrar aquela imagem como minha, aí muda completamente o cenário. Entendi. Que é onde entra também a questão do NFT. Entendeu? Entendi. Tu tem um código naquela imagem que fala assim, essa imagem aqui é minha. Acabou, ninguém pode usar mais ela. Morreu. Importante, gente. Se for criar personagem repetido aí, exatamente. por favor. O cara criou um e-book, criou uma historinha legal, que tá sendo muito comum, a galera tá ganhando dinheiro assim também. Criando um e-book, criou uma historinha pra criança, criou uns personagens e tal, e por aí vai. Ele criou aquela historinha, criou o personagem, manteve a constância no personagem, se tornou um personagem, obviamente ele precisa registrar aquilo. Porque se ele não registrar,
qualquer pessoa pode usar. Vai lá outra empresa para fazer o desenho dela. E aí... Aí fala, usa isso aqui, que eu achei legal, usa isso aqui como referência. Ele reproduz e ele se torna dono, entendeu? Então é legal a gente ter essa consciência do que, tipo, não é porque tá na internet que é público, mas se você não registra, não é seu. Entendeu? Entendi. Então esse é um ponto importante para a gente levar em consideração aqui com relação a essas imagens criadas, né? Os textos, imagens, qualquer coisa hoje pode ser registrada. Mas se você acha que é interessante registrar, se não tiver problema, já era. E importante também que não fica sobre o domínio da ferramenta, né? Não. Porque às vezes se ficasse sobre o domínio dela também, aí tudo Exatamente. Agora... O cara fala, não, tu criou minha plataforma, então é meu. O direito é meu. Não é, não. Paga aqui toda vez que for utilizar essa imagem. Aí é complexo. É verdade, é verdade. Mas é isso, eu acho que esses pontos são interessantes a gente levar em consideração, né? Porque realmente precisa a galera entender um pouco mais desse universo que eu tenho certeza que vai começar a se proliferar ainda mais, né? Mais a gente vai começar a falar desse assunto, mais a gente vai começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, mais a gente vai se sentir ameaçado e mais a gente vai ganhar dinheiro com isso. Esse que é o ponto. Maravilha. Todo dia sai de casa um gênio e um otário. Isso mesmo. Todo dia. Então, quem você quer ser? Escolha ser o gênio. Escolha ser o gênio, por favor. Sábio. É verdade. Maravilha. E, Ricardo, quem quiser continuar o papo, onde é que pode te encontrar? Cara, vá lá no meu Instagram, Ricardo Cadete Oficial. A gente bate muito papo sobre isso. Eu trago muita coisa sobre esse ponto de inteligência artificial. É onde eu tenho realmente me encontrado. Já gostava de marketing, continuo gostando de marketing, mas a inteligência artificial eu acredito que é uma revolução e a gente tem que estar discutindo mais sobre esse assunto. Então, no meu perfil, a gente fala muito sobre esse assunto. Eu tenho certeza que a galera vai aprender bastante, pelo menos no nível de curiosidade, ela vai conseguir ali ter informações sobre esse assunto. Muito bom. E, Manu, quem quiser se aprofundar mais na parte técnica ali, desenvolver uma pesquisa, desenvolver uma startup aí que busca abarcar a parte desse mercado, onde é que te encontra? Então, eu posso ser encontrado ali no Instagram também, né? Emanuel Silva Xavier. No LinkedIn também, Emanuel Silva Xavier. E também nas redes sociais das minhas empresas, né? No Instagram, Creative Pack Oficial e também Kennedy Viagens. Então, entrando em contato com as empresas, vai me encontrar também. Mas como o Ricardo falou, eu acho que é super importante o tema, é providencial, ou seja, você tem que começar a estudar isso agora. Existem vários caminhos, né? Seja na área aplicada, como aplico isso, que é o que o Ricardo faz hoje dentro da área do marketing, ou seja, para quem quer realmente ser um cientista disso, um pesquisador sobre isso. Tem muitos periódicos, tem muitas comunidades que hoje pesquisam sobre isso. Eu acho que faz super sentido, se você está dentro da área tecnológica ou não, ou fora, completamente fora, que você olhe agora para essa transformação, vou chamar melhor, essa revolução tecnológica que a IA vai trazer para as nossas vidas. A IA vai ser a próxima calculadora. Vai. Todo mundo vai usar Tipo ali isso. em algum lugar, seja no celular, no computador. Eu diria que a IA vai sistema. se transformar no que nós hoje temos como a energia elétrica. A gente só percebe que ela existe quando ela falta. Sim. Vai chegar um momento que a gente vai ser tão auxiliado por IA que quando faltava, assim, alguma coisa mudou. Cara, tinha algo que me ajudava e eu não estava mais nem percebendo. Né? Ficou tão comum como é a energia. A gente percebe quando falta. Já é tão natural. Já é assim, né? Teclando no celular, no Netflix, exatamente. No Spotify, no Google. Numa compra, no e-commerce. Enfim, só vai se tornar ainda mais presente na produção, de fato. Verdade. Não, e é tão gostoso que a gente passaria horas falando. Mas, sem problema. Né? Pessoal, foi maravilhoso então. Eu espero que você tenha gostado. E, por favor, nos conte como foi sua experiência nesse podcast e quais assuntos você tem vontade de conhecer. Siga nossas redes sociais com o Jovem SCI e nos conte lá o que você quer saber mais, quais outros convidados você gostaria de ver aqui e até a próxima.